Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 101. Ponto de vista terceira pessoa. De repente aparecendo de volta ao mundo de My Hero Academia depois de algum tempo descansando. Jason vê o mundo de Heroes mais uma vez enquanto ele começa a olhar para a área, lembrando de Mustafa enquanto ele fala sobre seu tempo aqui, lembrando, faz um tempo desde que me encontrei com meus amigos aqui no Japão. Isso certamente traz de volta algumas memórias que fiz enquanto estava aqui. Parece uma eternidade, honestamente. Ao ouvir uma resposta de Aiba dentro de sua cabeça graças ao chip, ela também comenta mais livremente sobre isso. Concordo com o senhor. Já faz um tempo desde a última vez que visitamos este lugar. Lutar contra anjos gigantes, demônios e magos meio que cansa você do mundo da fantasia, não é? Uma risada escapou da boca de Jason enquanto ele respondia a Aiba sobre seu tempo aqui quando ele era mais verde para o mundo viajando. Hahaha, sim. Eu não posso acreditar o quão ingênuo eu era naquela época. Ter um monte de superpoderes pensando que você está no topo do mundo apenas para ser derrubado pela realidade foi uma abertura para mim. Mas agora desta vez é diferente. Aiba acena com a cabeça dentro da cabeça dele enquanto começa a comentar enquanto seus olhos apitam coletando as informações do que perderam. Correto, Jason, senhor. De acordo com os dados coletados do mundo, certamente não perdemos muitas coisas, honestamente considerando. Apenas sua mesma velha rotina com heróis lá e vilões lutando contra o de sempre. Concordando com isso, Jason começou a andar em direção à morada Todoroki, pois estava planejando se encontrar com alguns amigos enquanto ia na direção deles. Batendo na porta esperando pacientemente na entrada da morada Todoroki, ele a viu abrir para revelar uma Fuyumi surpresa ao me ver. Olá, como Jason. Entre rápido, faz um tempo que não te conheço. Jason abaixou a cabeça em respeito enquanto entrava e respondeu a ela de forma amigável. Claro que sim, Fuyumi-san. Faz um tempo que não falo com você assim, pensei que poderia voltar para uma visita surpresa. Fuyumi assentiu com a cabeça enquanto Jason começava a entrar na sala de estar, ele percebe que Toya faz o mesmo por ele enquanto sorri em sua direção. Bem, é bom ver você de novo, senhor milagreiro. Como o mundo tem tratado você, garoto? Jason apenas fala sem graça para Toya enquanto é sarcástico com ele no processo, enquanto responde ao irmão mais velho Todoroki, claro, fogo de artifício. Diga como tem sido sua vida e sua mãe, que você conhece, já se recuperou dos problemas de saúde mental? Toya sorri enquanto inclina a cabeça para outra direção, vendo a mulher mais velha usando um clichê de roupa de mãe, com avental e tudo isso com seus cabelos brancos sendo notados. Rei Todoroki. Rei é uma mulher de meia idade com altura e constituição médias. Ela tem cabelos brancos lisos na altura dos ombros com franjas bem longas sobre o rosto. Seu rosto tem feições redondas, tendo expressões suaves em situações casuais. Seus olhos de aparência cansada são castanho acinzentados com cílios razoavelmente longos. Vestindo várias roupas civis, Rei prefere cores e padrões simples, como um suéter amarelo e uma camiseta laranja. Ela olha para mim enquanto me olha gentilmente enquanto fala gentilmente comigo com uma aura maternal que eu reconheço enquanto ela faz uma semi-reverência para ele. Ara, parece que foi você quem me ajudou com sua invenção que Toya disse, correto? Muito obrigada por me ajudar, Jason-san. Percebendo isso, Fuyumi olhou para Jason em choque enquanto coçava a nuca descaradamente com um elogio e respondeu. Ora, obrigado, senhorita Rei-san. Acontece que sou um viajante errante e inventor de profissão. Espero que o programa tenha feito bem à sua saúde mental. Rei assentiu agradecendo a ajuda enquanto Jason ignorava os sinais de Ara, atribuindo isso a uma surpresa real enquanto Fuyumi parecia mais grata a Jason por ser a pessoa que curou sua mãe de seus problemas. Com isso, Jason começou a dedicar seu tempo para expressar suas viagens pelo mundo e não revelar suas aventuras em mundos diferentes. Enquanto isso, a Aiba tem trabalhado nas laterais para descobrir onde estava All for One, pois era a hora de eles se vingarem. Ponto de vista de Jason. Conversar com os Todoroki tem sido terapêutico para mim e para minha saúde, pois tenho um relacionamento estável com eles. Mas fiquei triste ao saber que Manami não está mais no Japão, mas honestamente estou feliz por ela do mesmo jeito. Quando Melissa Shields precisou de ajuda com a programação de dados, Manami a ajudou a criar alguns programas que superaram Melissa até certo ponto, pois ela queria que ela trabalhasse para seu pai, David Shields, por seu talento em programação. Devo dizer que fiquei surpreso com isso. Mas quando ouvi de Fuyumi que Manami está trabalhando em lugares maiores por causa de seu talento em programação sob a tutela de David, não pude deixar de me perguntar o quão diferente era de sua contraparte canônica. Ainda assim, estou feliz que ela esteja progredindo agora. Ela era uma garota dócil que conheci em um supermercado e se tornou assistente de professora com Fuyumi, agora uma programadora profissional sob os olhos de David Shields. Tenho que dizer que parece que ela está indo a lugares comigo tendo intervindo em sua vida antes que o Sr. Gentry também tivesse a chance. Pena, mas pelo menos estou feliz pela minha amiga, pelo menos que ela esteja indo a lugares novamente. Assim como ouvir que Melissa Shields está indo bem na escola UA, sendo a primeira heroína Kirklis a ser frequentada na escola graças à sua alta tecnologia. Isso causou um grande alvoroço na comunidade de heróis em todo o mundo, mas vendo os designs dela e minha ajuda, ela criou uma armadura da Mulher de Ferro para si mesma depois de ver a primeira aparição da minha armadura modelo primário todos aqueles meses atrás, quando apareci neste mundo pela primeira vez. Embora o design seja completamente o oposto da minha armadura do Homem de Ferro, dourada e vermelha, Melissa usa azul e prata, cores completamente diferentes da minha original, mas pode ser que as pessoas odeiem o Homem de Ferro original.
Até mesmo as notícias de alguma forma obtiveram os dados da luta com Nine no passado por causa da minha falta de inexperiência no passado garantindo tudo na época. Eles tiraram a filmagem disso via vídeo de satélite. Pena que eu não esperava esconder meus poderes e habilidades na hora, já que eu achava que controlava a situação, na verdade minha inexperiência estava aparecendo. Mas acho que não importou na hora, bem, não adianta derramar leite estragado. Memórias maravilhosas do meu crescimento também apareceram ali, assim como quando a ajudei a criar uma fonte de energia estável para sua armadura, mas não tinha meios de torná-la verdadeiramente infinita porque não tinha o metal necessário para estabilizar o reator Ark. Eu fiz o meu usando os ossos imbuídos da peculiaridade, absorção, para tornar possível usar energia infinita continuamente. Parece que faz uma eternidade desde que criei meu primeiro protótipo de armadura no mundo Danganronpa, especialmente desde que assumi o papel de a Esperança Suprema, com todos os seus talentos que me fizeram chegar até aqui. Embora eu não tenha usado exatamente todos eles, os mais úteis têm sido uma ajuda, especialmente na minha vida diária, pois esses talentos estão coçando em minhas ações. Com certeza foi muito divertido passar por esses problemas e usar meu metaconhecimento para chegar onde estou hoje. Foi quando ouvi o sinal sonoro da minha primeira invenção da minha pulseira depois de modificar os núcleos e processadores dela, ouvindo a voz de Aiba enquanto ela me respondia. Olá, senhor, tenho a localização do All for One pronta. Então, qual é o objetivo? Devemos fazer isso agora, ou depois cuidar de negócios inacabados? Com isso sorri sadicamente pois queria lidar com ele, mas... Olhando para Aiba, comecei a dizer a ela em um tom feliz enquanto pensava em algo divertido para fazer com isso Aiba. Que tal fazermos um grande show sobre a morte de All for One? Vamos fazer isso. Chamativo para mostrar às pessoas que armas ainda são boas como peculiaridades. É hora de começar pessoalmente sua morte da forma mais chamativa possível e de deixar os heróis saberem do retorno do Homem de Ferro. Ponto de vista terceira pessoa. No começo da luta, All for One estava ocupado lidando com seu planejamento contra a pessoa que o injustiçou dentro de sua base enquanto falava calmamente e suspiro. Faz meses que aquele rato escapou de mim, mas graças a ele eu consegui replicar perfeitamente clones do Projeto Fênix. Nos últimos meses, All for One tem estado ocupado reconstruindo uma maneira de retornar ao seu corpo original. Mas quando ele encontrou uma maneira graças à aparição do Homem de Ferro e à derrota por suas mãos usando o corpo do 9, ele encontrou uma maneira. Ele descobriu que poderia controlar corpos se o usuário estivesse usando sua individualidade, All for One, exceto por uma pessoa que desafiou e encontrou uma maneira de contornar seu reino mental, o Homem de Ferro. Para toda a sua pesquisa de clonagem, seu médico ajudante trabalhou criando o Projeto Fênix. Este projeto depende da clonagem de seu corpo para criar uma maneira de viajar sua consciência para um novo corpo que fosse mais utilizável para ele usar. Cada um dos clones foi feito a partir dos Nomu de alta qualidade, que eram extremamente duráveis e poderosos, alimentados pelo sangue de sua individualidade e pela individualidade adaptar que ele obteve em seus encontros anteriores com heróis. Depois de alguns testes, ele não precisa mais da morte, pois encontrou uma maneira de derrotá-la com o uso da tecnologia, escondendo seus clones por todo o globo para garantir que o mundo o esquecesse pela morte, mas retornará como Lorde Demônio como símbolo do medo de seu retorno e derrota da morte. Em certo sentido, All for One obteve a imortalidade e recuperou sua juventude mais uma vez. Tudo isso foi realizado graças àquele breve encontro com o Homem de Ferro, pois ele planejava certificar-se de aprender seu erro enquanto tomava um gole de vinho, aproveitando seu novo senso de imortalidade e juventude em um corpo clone mais forte, enquanto agradecia ao Homem de Ferro por isso. Pensar que eu estava jogando esse jogo querendo ficar velho. Eu certamente desperdicei meu potencial de assumir corpos depois de alguma prática. Mas me sentir tão jovem novamente é certamente animador. Eu deveria agradecer aquele rato de ferro quando eu tiver a chance. Foi quando Aiba apareceu na tela, expressando um sorriso estreito, mas sádico para ele, confundindo All for One. Eu não teria tanta certeza, velho monstro. Eu diria que seria a hora de dar o troco, filho da puta. De repente, ele foi atingido por Jason usando suas armaduras suprema com alguma força enquanto ele atravessava um prédio em algum lugar no Japão, enquanto Aiba começava a tomar conta total do globo, fazendo com que a cena fizesse com que todos os dispositivos mostrassem a luta enquanto as câmeras eram tomadas para capturar a luta. All for One assumiu o controle usando suas peculiaridades baseadas em voo para ver o Homem de Ferro retornar, mas em uma forma muito mais volumosa, enquanto Jason falava venenosamente com ele. Olá All for One, é hora de me vingar depois daquela porcaria do passado. Eu pago integralmente 100% de juros com uma dose de dor. All for One tosse sangue ao ver isso, pois seus olhos estavam furiosos com o Homem de Ferro enquanto as pessoas mais uma vez veem a situação em escala global, vendo a luta e o retorno do Homem de Ferro. All for One começou a falar de volta enquanto ele começou a usar as poderosas peculiaridades que faíscas se acendem enquanto ele estreita os olhos para ele enquanto falava friamente. Pensar que o rato tem suas presas prontas para lutar comigo. Você é muito jovem para estar no meu nível e eu vou te mostrar o porquê. Explosões e fogo reinavam na noite do Japão enquanto a batalha se intensificava demais, mostrando a batalha entre os dois, All for One e o Homem de Ferro, usando sua armadura suprema, voando pelo céu. Capítulo 102. Ponto de vista terceira pessoa, quando a luta entre o Homem de Ferro e All for One começou.
O símbolo do medo estava fazendo tudo ao seu alcance para lutar contra o Homem de Ferro com todas as peculiaridades que ele tinha em seu arsenal para matá-lo com tudo o que tinha. No entanto, todos os seus ataques foram simplesmente ignorados ou sua explosão baseada em energia foi ostensivamente desviada enquanto a multidão olhava em choque puro enquanto Aiba começava a contar a todos o que estava acontecendo. Este povo do mundo é All for One, o homem com o poder de roubar peculiaridades e usá-las como suas. E aqui temos o retorno do Homem de Ferro para finalmente lidar com seus rancores, especialmente seu projeto Fênix. Todos no mundo ficaram surpresos quando All Might olhou em choque ao ver aquilo sendo mostrado ao mundo enquanto ele rapidamente deixava seu lugar. Aiba então continua explicando a todos e cada herói começa a mobilizar suas forças para capturar All for One enquanto eles veem a luta acontecendo, deixando todos em choque com as ações repentinas que estão acontecendo. O que é isso possível? Puta merda, isso significa que ele é imortal. Que diabos? O Homem de Ferro retornou. Onde estão os heróis? Em todo o mundo, todos começaram a anunciar suas preocupações e mais especialmente o projeto Fênix que Aiba começou a explicar brevemente enquanto falava de forma fofa sobre o que aconteceria em seguida. Agora cidadãos do mundo, não tenham medo, pois o Homem de Ferro está aqui para cuidar desses clones de uma vez por todas. Foi quando All for One começou a transmitir sua ideia com uma voz orgulhosa para a inteligência artificial na frente das telas enquanto falava. Essa é uma ideia tola. Eu me certifiquei de manter todos os clones escondidos do mundo. Ninguém sabe onde encontrá-los, mesmo se eu morrer aqui, retornarei como símbolo do medo. Ao ouvir isso, as pessoas já começaram a ficar com medo, pois os heróis que ouviam isso não conseguiam deixar de estremecer. Mas Aiba e Jason, por outro lado, riram friamente, chamando a atenção dele e do mundo imediatamente. Aiba começou a explicar a All for One sobre seus clones estarem protegidos, enquanto ela respondia com uma expressão inocente. Ah, você quer dizer esses clones na Suíça, Coreia, Estados Unidos ou na Itália, talvez você esteja mencionando. Em seguida, as telas mostram as cenas de seus clones enquanto seus olhos se arregalam ao vê-los sendo mortos por Maliscula e outros Derieri, destruindo-os usando portão do inferno para entrar, enquanto Aiba lhes dá coordenadas ao redor do mundo. Aiba então inclina sua cabeça digital para ele com seus olhos fixos nele enquanto ele parecia em choque enquanto ela trazia um ícone pop-up. Enquanto os olhos de All for One se arregalavam com isso, ou talvez sejam as notas de pesquisa secretas que eu tenho aqui sobre seu projeto Fênix. Oh, olha aqui, oh, não, olha. Oh não, ele se foi. Simplesmente se foi. Oh, o que você vai fazer sobre isso? All for One parecia muito furioso ao ver que Aiba havia deletado completamente o conteúdo da pesquisa, mas antes que ele tivesse a chance de atacar. De repente, ele foi jogado no chão com força nas ruas, completamente desprovido de vida. Enquanto All for One começou a tossir muito sangue ao ver seu estômago com um buraco claro dentro, enquanto falava furiosamente irritado. Tosse, tosse, seu bastardo. Como? Você não era tão forte desde o começo como? Quanto mais ele grita, mais ele sangra, pois ele começou a usar suas peculiaridades para se curar, mas ele sangra ainda mais quando vê que não está se curando devido aos efeitos de sem poder, sem direito, enquanto Jason o deixa atacar por pena, enquanto o Homem de Ferro começa a se aproximar do All for One, enquanto os sons altos de batidas de seu traje começam a se aproximar. Quanto mais perto ele chegava de All for One, ele tentava usar suas peculiaridades, apenas para perceber que não conseguia, pois estava sangrando mais e mais. Enquanto começava a ficar com medo conforme Jason se aproximava dele, agora toda a situação mudou. All for One, você me deu uma verificação da realidade muito necessária sobre como lidar com você ou pessoas como você. All for One só conseguia olhar com ódio, sem entender realmente o que o Homem de Ferro queria dizer, mas sentiu algo diferente realmente acontecer com a pessoa na frente dele. Carolina Ruma. Contador completo. Ponto. Foi quando All Might entrou em cena mirando seu punho no Homem de Ferro enquanto ele casualmente bloqueava o ataque com sua mão, surpreendendo-o com a força aérea do soco e o bloqueio da mão do Homem de Ferro em seu ataque. Em seguida, ele continuou com a técnica mágica que obteve ao aprender os livros dos arquivos do clã demônio. Contador completo? Contador completo permite que seu portador reflita ataques direcionados a ele de volta ao inimigo, mas com mais que o dobro do poder. Portanto, quanto mais fortes forem os poderes do oponente, mais forte será o poder do usuário. No entanto, o contador completo também tem muitas desvantagens. O usuário não pode iniciar nenhum ataque sozinho e não seria capaz de refletir os ataques se o oponente não permitisse que ele lesse a natureza e o momento dos ataques. Felizmente para Jason, ele conseguiu reaprender a maior parte do poder de luta e das técnicas do mundo dos 7 pecados capitais. Mas não teve tempo suficiente para prepará-lo completamente, mas as versões imperfeitas foram o suficiente para ele, já que All Might foi lançado voando com um quarto do poder refletido nele, sendo arremessado para um prédio próximo. As pessoas que viram isso ficaram muito chocadas com a facilidade com que All Might foi derrotado por um movimento. Enquanto All for One ficou surpreso quando Jason falou em voz alta para todos e os heróis que ouviam isso, assim como a multidão, ficaram chocados ao ver isso acontecer. All Might veio na hora certa, mas escolheu o cara errado, hein? Bem, eu estava prestes a acabar com All for One de qualquer maneira, então você ter essa peculiaridade de One for All praticamente serviu ao seu propósito de matá-lo, certo? Ao ouvir as palavras do Homem de Ferro, seus olhos se arregalaram enquanto ele nomeava a peculiaridade de All Might. Enquanto as pessoas começaram a especular sobre o nome da peculiaridade de All Might, bem como o significado por trás dela, já que a maioria das formas de palavras estavam sendo formadas na frente das telas com Aiba acenando para a multidão. O que? Não tem como essa peculiaridade do All Might ser real. Então o nome peculiar dele é One for All? Espera aí, o que diabos ele quer dizer com isso? Foi feito para matar a All for One? A peculiaridade dele é criada pelo homem ou dada a ele?
Espere a hora da teoria da conspiração. All Might era Kirklis o tempo todo. Por que todos podem atacar o Homem de Ferro lidando com All for One? All Might está defendendo um vilão. Reviravolta na trama. Jason, vendo que tudo estava indo bem, decidiu acabar com All for One enquanto tenta fugir da cena, enquanto All Might começa seu discurso de herói para o Homem de Ferro enquanto ele tenta ser heroicamente carismático. Ugh, não. O que você faz aqui, Homem de Ferro, é errado. Apesar de quão certo parece acabar com ele, essa não é a nossa maneira de a sociedade funcionar. Como? Antes que All Might pudesse terminar sua frase, Jason levantou a palma da mão na direção do All for One enquanto ele lançava um raio Uni, altamente concentrado nele a toda velocidade, instantaneamente o engolfando enquanto Jason retornava a uma maneira alegre. Desculpe, mas se você fosse falar sobre ser um herói e merdas assim, eu com certeza não prestaria atenção. Então eu tinha uma coisa melhor para fazer naquele momento. Como cuidar de uma ameaça real, sério. Porque os vilões falariam assim e deixariam você falar. O que você é um idiota. All Might e o resto dos heróis logo chegaram e encurralaram o Homem de Ferro, pois All Might se sentia confiante de que todos os outros heróis ao redor teriam uma chance de derrotar o Homem de Ferro na frente deles. Isso foi antes de duas pessoas aparecerem, Derieri e Meuscula usando seu portão do inferno, enquanto os heróis notavam como a atmosfera mudava quando eles apareciam com a escuridão ao redor. A pressão dos dois enquanto o Homem de Ferro começava a ir em direção ao portão do inferno, enquanto ele dava ordens aos servos enquanto falava entediado. Ok, Derieri e Meuscula, vocês podem cuidar dos pequenos incêndios. Só não os matem, mas se estiverem muito danificados, tudo bem, até mesmo perder um membro ou dois, só certifiquem-se de que ninguém os mate. Se eles desistirem, poupem-nos, não há necessidade de destruir os heróis, mas aleijá-los já está bom o suficiente. Os dois assentiram enquanto os heróis começaram a correr em direção ao Homem de Ferro enquanto os dois antigos 10 mandamentos assentiam em suas instruções enquanto a escuridão começava a crescer enquanto seus olhos ficavam totalmente pretos, dando arrepios nos heróis enquanto Aiba se foi, mas deixou as câmeras ligadas para ver o que aconteceria a seguir. Depois de no máximo meia hora, os heróis perderam miseravelmente, pois a diferença de força foi claramente mostrada nas pilhas de corpos dos heróis, especialmente All Might, parecendo o mais danificado de todos os heróis. Alguns perderam a perna ou braço no processo da luta, lidando com algumas das duplas de demônios, enquanto outros desistiram imediatamente após ver a luta. Se é que ela era chamada assim, foi mais uma surra unilateral. Apesar do número de peculiaridades e da crença de que peculiaridades eram o auge de sua força, logo mostraram o suficiente que essas peculiaridades não significavam nada para eles. Todos os heróis tinham hematomas por todo o corpo, pois nem mesmo os heróis de alto escalão conseguiam lidar com eles. Quando a luta terminou, quando os reforços finalmente chegaram, eles foram tomados pelo desespero ao ver a maneira como seus aliados foram facilmente derrotados. A rua com multidões de pessoas desapareceu, pois alguns morreram na esperança de assistir à luta acreditando que seus heróis venceriam o dia. Apesar da vantagem de centenas contra 2, eles estavam delirantes demais para ver a verdade antes de morrerem pelos ataques de seus heróis no fogo cruzado. Mas a culpa não pode ser atribuída apenas aos heróis, pois eles não sabem quantas pessoas ou cavaleiros sagrados morreram nas mãos desses dois antigos generais da raça de seus respectivos clãs por causa de suas forças. Quando a luta acabou, enquanto os dois retornavam esperando dentro do aeroporto-aviões dentro do espaço Jason Nem, enquanto eles respondiam aos heróis. Um arrepio percorreu sua espinha com as palavras de Melascula. Não, vocês heróis foram muito decepcionantes. Nosso mestre é muito mais forte do que nós, que levou centenas e o seu melhor para nos derrotar. Então derrotar nosso mestre é apenas uma ilusão para vocês, pois a realidade é que vocês nunca vencerão contra ele. Adeus, heróis desprezíveis. Deixar os heróis que lutaram só podia causar uma sensação de vergonha em seus corações, mas mais ainda os cidadãos, pois sua fé em heróis estava abalada até o âmago quando perderam para dois lacaios, mesmo com All Might ao seu lado. O fato de os dois serem apenas lacaios e eles dizerem que seu líder era mais poderoso do que os dois só poderia fazer as pessoas especularem sobre quem lhes causou tanto medo. Algo que nem mesmo a All for One conseguiu fazer antes. Ele fez isso por medo, mas o Homem de Ferro fez isso por meio de seu poder absoluto, junto com seus aliados, para abalar a sociedade do Japão, já que ele não é alguém com quem se brinca, pois pode derrotar vilões perigosos como All for One em um instante. Em outro lugar, depois de alguns dias de notícias circulando e pessoas incrivelmente assustadas, Toya e Jason estavam ambos bebendo em um bar quando ele perguntou a Jason um tanto despreocupado. Droga, cara, foi bem assustador o que o Homem de Ferro fez. Embora eu não tenha conseguido evitar sentir o porquê, Jason entende que Toya estava fazendo uma pergunta indireta, e ele responde enquanto bebe uma bebida alcoólica para ele, talvez porque eles tinham um rancor a resolver. Quero dizer, eles postaram a notícia do Homem de Ferro contra um cara, então talvez ele tenha sido alvo dele e quisessem ter certeza de que ele estava morto. Toya concorda com isso enquanto toma outro gole de bebida enquanto pergunta sobre as duas garotas em um tom curioso. Ainda assim, eu me pergunto como o Homem de Ferro conseguiu colocar aquelas duas garotas assustadoras embaixo dele? Deve ter sido alguma coisa para fazer as duas o seguirem, certo? Jason apenas sorri travessamente enquanto não responde à pergunta indireta de Toya, deixando o cara confuso por um suspiro desistindo de mais sobre isso enquanto pergunta diretamente então, quais são seus planos agora? Planejando ficar aqui no Japão por um tempo? Fuyumi parece gostar de você por perto junto com sua mãe. Eles até sugeriram que eu perguntasse se você precisa de um lugar para ficar por enquanto. Jason balança a cabeça com isso enquanto começa a responder a Toya dando outra tragada nas bebidas e limpando um pouco a garganta. Ah, não precisa. Eu tenho meus meios de me movimentar por aqui, na verdade, só vim visitar para ver como todos estão.
Pena que Manami foi embora antes que pudéssemos nos encontrar novamente. E com as notícias, Melissa está presa no dormitório das meninas até que toda a situação se acalme. Toya ri do infortúnio de Jason enquanto os dois começam a beber para resolver seus problemas antes de Jason ir embora. Mas era bom para ele conversar com outra pessoa de vez em quando, com alguém que o entendesse de alguma forma. Capítulo 103. Ponto de vista de Jason. Vendo que eu estava transportado de volta para minha casa novamente na minha cama, olhei ao redor para ver se tudo estava limpo e comecei a me acalmar enquanto falava comigo mesmo. Suspiro, lar doce lar. Cara, eu me pergunto como as pessoas em My Hero Academia vão se recuperar dessa bagunça. Saindo em forma de holograma, Aiba olha ao redor enquanto fala comigo de bom humor enquanto relaxa. Atacando uma ameaça e pagando de volta seus inimigos. É uma boa sensação, senhor, a julgar por suas emoções e humor, Jason, senhor. Escondendo um sorriso que quase parecia vir do meu sorriso, olhei para cima enquanto batia palmas enquanto falava com Aiba na minha calma. Coisas realmente loucas naquele mundo e no mundo dos 7 pecados capitais. Mas tudo que eu tirei de lá foi muito útil para mim. Movendo-me para ficar confortável na minha conta enquanto eu relaxava, Aiba então apontou o que fizemos enquanto colocava o dedo no queixo e fazia a próxima pergunta. Com todos os problemas com os quais lidamos e enfrentando deuses de níveis mais altos, precisamos de algo contra eles. Então, que tal a próxima pergunta? Para qual mundo devemos ir em seguida? Bem 10. Ao ouvir minha resposta, Aiba pareceu um tanto surpresa enquanto eu simplesmente respondia a ela de uma maneira simples sobre o que nos falta em um tom usual, basicamente. Temos os aspectos mágicos e suas técnicas mágicas, mas agora estamos sem poderes tecnológicos, pois o mundo está começando a melhorar agora. Melhor conseguir algumas coisas boas do Ben 10. Aiba então balança a cabeça pensando um pouco antes de finalmente me responder sobre a escolha em questão, mas com algumas dúvidas. Bem, eu posso ver a utilidade de obter a tecnologia de Ben 10, mas o problema com isso é bem muito difícil de lidar e ser detectado é uma garantia, se não, em pouco tempo. Concordo com isso, pois Aiba está lidando com os encanadores, os policiais do tempo, o Alien X e o herói principal viajando no tempo para me impedir. Mas o problema é que Ben Tennyson será um oponente muito difícil de enfrentar enquanto ele tiver seu Omnitrix. Ativei minha pulseira quando vi a tela parecida com a do meu laptop enquanto comecei a pesquisar coisas enquanto dizia a Aiba em um tom amigável. Ok, Aiba, hora de fazer nossa meta-pesquisa de passatempo favorita. Precisamos ter certeza de que sabemos tudo o que podemos sobre Ben 10, até mesmo as reinicializações para ver algumas oportunidades de ouro. Aiba sentiu enquanto também falava comigo em um tom feliz enquanto esticava seu corpo holográfico. Claro, senhor, temos tempo de sobra para realizar essa tarefa. Além disso, acho que você precisa de tempo para relaxar e entender mais sobre o que acontece naquele mundo, bem como as ameaças que você pode encontrar que podem colocá-lo em perigo. Com isso, Aiba, o holograma desapareceu enquanto eu procurava na mídia para aprender tudo sobre Ben 10. E as reinicializações também para minha consternação, mas eles nunca sabem se é algo útil. Por mais que eu gostaria de pensar que esse lixo de reinicialização tem algo a oferecer depois de Universe. Ponto de vista terceira pessoa. Ben 10, mais tarde conhecido como Ben 10 clássico, é sobre Ben Tennyson, de 11 anos, sua prima de 10 anos, Genven, e seu avô paterno Max, que começam sua viagem de acampamento de verão. Ben sai pisando duro para a floresta depois de outra briga com Genven, que ele não gosta de ter junto na viagem, e quase é esmagado quando o meteoro cai, apenas para descobrir que é uma cápsula de carga alienígena. Quando ele o examina, ele encontra um misterioso dispositivo parecido com um relógio chamado Omnitrix. Quando Ben alcança o interior da cápsula para pegá-lo, o dispositivo se prende permanentemente ao seu pulso e lhe dá a habilidade de se transformar em uma variedade numerosa de formas de vida alienígenas, cada uma com seus poderes e habilidades únicas. Embora Ben perceba que tem a responsabilidade de ajudar e salvar os outros com essas novas habilidades à sua disposição, ele não hesita em fazer uma travessura superpoderosa de 10 anos de idade de vez em quando. A série foi seguida por 3 sequências chamadas Ben 10, Força Alienígena, Ben 10, Supremacia Alienígena e Ben 10, Universe, e mais tarde foi reiniciada injustamente. Em Ben 10, Força Alienígena, 5 anos após a série original, Ben Tennyson, de 15 anos, retorna à vida cotidiana. Com todas as suas aventuras concluídas, Ben tirou o Omnitrix e cresceu de um garoto para um adolescente confiante. No entanto, o misterioso desaparecimento do vovô Max faz Ben colocar o Omnitrix de volta, além de forçá-lo. Sua prima Genven e seu antigo inimigo Kevin a procurar e localizar o vovô Max. Ao mesmo tempo, eles devem contar com a ajuda dos filhos dos encanadores, ou netos de encanadores aposentados, que geralmente são meio humanos e meio alienígenas, e repelir os ataques de um novo inimigo, os soberanos. Na terceira e última temporada, Vilgax retorna como principal antagonista, forçando Ben, Genven e Kevin a enfrentar problemas maiores e descobrir mais segredos sobre o Omnitrix. No final da série, a batalha final, Ben enfrenta Vilgax novamente em sua batalha final, destruindo o Omnitrix no processo. No final, Ben agora está armado com um novo Omnitrix chamado Ultimatrix. Em Ben 10, Alienígena Supremo é a terceira iteração da franquia e a sequência de Ben 10, Alien Force. Os estilos de arte e história nesta série são semelhantes aos de Alien Force. A série segue Ben e Genven, de 16 anos, junto com Kevin, de 17 anos. O enredo deixa que a identidade secreta de Ben foi revelada ao mundo, e ele agora é um super-herói megastar internacional, amado por crianças do mundo todo, mas desconfiado por alguns adultos como o repórter Will Arang. Armado com um misterioso e mais poderoso Omnitrix chamado Ultimatrix, Ben enfrentará a caça de ameaças alienígenas desonestas, mercenários humanos e assassinos contratados por adultos oponentes.
Ben estará em lugares onde nunca esteve antes, como a Forja da Criação. O principal inimigo da primeira temporada é chamado Agregor, que está atrás do Prêmio Supremo, e então para o final da série enfrentando Dagon, a versão Túlio da realidade de Ben 10. Ben 10, Universe é a quarta iteração da franquia Ben 10. Já que esta segue, Ben estava pronto para ser um herói solo com seu novo Omnitrix depois que Genven e Kevin foram para a faculdade. Mas o vovô Max o juntou a um parceiro novato e fiel às regras, Hook Blanco. Juntos, eles exploram uma cidade alienígena secreta, conhecida como Cidade Baixa, abaixo da cidade de Madeira de Sino. Enquanto isso, um caçador misterioso, conhecido como Kiber, mira em Ben. Com novos heróis alienígenas para escolher, a diversão está apenas começando. É um universo totalmente novo. Com suas ameaças ao universo de invasões de sapos alienígenas, travessuras de viagem no tempo e passando pelo Big Bang literal salvando o universo, tornando-se um dos maiores heróis das galáxias conhecidas. O próximo foi o quinto, o reboot, mas Jason apenas deu uma olhada rápida, não se interessando nem um pouco pela versão. Mas a ideia de Alien Extinction chamou sua atenção, ou mais especificamente, o item que Ben da série Força Alienígena usou para viajar pelo universo pareceu especialmente útil aos seus olhos. A habilidade de viajar pelo universo parece incrível demais para desperdiçar uma chance como essa. Mas o mesmo poderia ser dito sobre Alien X mostrado no desenho animado, já que Jason viu a possibilidade por causa de sua raça semelhante à dos deuses. Mas há lugares mais interessantes para obter o poder de Ben 10, como no clássico Prime, quando Ben estava indefeso na frente de Vilgax, deixando-se completamente vulnerável para ter seu poder tomado, mas também o dispositivo que Vilgax tem, o Vox Peniculus. É um dispositivo de absorção de poder usado por Vilgax e Psiphon em força alienígena e supremacia alienígena. O Vox Peniculus é uma engenhoca em forma de cilindro. Ele tem um cabo que é usado para absorver energia, como visto com Ultimus. Há uma protuberância na ponta do dispositivo que também pode absorver energia, como visto com Dagon. Há duas hastes na outra extremidade que permitem a canalização da energia. Conforme descrito por Psiphon, esta máquina simplesmente absorve energia, atrai-a para si. Ela também pode canalizar ou transferir a energia absorvida, seja segurando as duas hastes da máquina ou simplesmente atirando a energia absorvida no usuário. Jason sabe de fato que o Vox Peniculus seria útil para ele absorver qualquer tipo de poder, até mesmo de seres divinos. Mas mais ainda seria o evento em que Ben e sua gangue enfrentariam Agregor para garantir que ele não roubasse os poderes de um bebê celestial sapien. Em sua busca e remontagem dos 4 fragmentos do mapa do infinito, o único item capaz de levá-lo à Forja da Criação, onde ele poderia absorver os poderes de um bebê celestial sapien. Embora ele pudesse seguir esse caminho, Jason foi lembrado de que os osmosianos poderiam ficar loucos se absorvessem muita energia, pois o pensamento logo se fechava. Então ele se lembrou da cena de Vilgax atacando Ben e sua gangue com seu exército de robôs, que conseguiam se transformar em outros alienígenas, já que ele finalmente conseguiu um Unitrix, mas isso também significava que todas as suas coisas dentro de sua nave também estavam presentes. No entanto, o maior benefício que ele obtém com essa questão se resume às pessoas que conseguem detê-lo, e o pior foi o fato de uma pessoa alertar o resto dos Bens e as outras forças dentro do universo Ben. Mas há uma pessoa naquele mundo que pode derrotá-lo, que é o Professor Paradoxo, o viajante do tempo. Não importa quais ações Jason faça, ele pode detê-lo ou alertar os heróis, mas é uma sorte para ele que o professor não possa agir a menos que algo mude drasticamente. O navegador Shono é uma tecnologia extremamente poderosa que permite que seu usuário viaje pelo espaço e tempo. Seu único dono conhecido é o Professor Paradox, que o usa para se transportar pelo multiverso. Em Alien Force e Alienígena Supremo, o navegador Shono parecia um relógio de bolso comum. Em Universe, o navegador foi transformado em uma prótese de braço robótico para Paradox. Simplificando, o navegador Shono pode transportar seu usuário para qualquer ponto no espaço-tempo sem que ele se perca. A Paradox certa vez o racionalizou para um bem deslocado cronomental como um GPS para o multiverso. Então Jason precisa planejar as coisas antes de finalmente ter uma ideia para seguir quando estiver pronto para o mundo de Ben 10 e para onde exatamente ele deve viajar, para obter o máximo de benefícios e também se preparar para o melhor. Ponto de vista de Jason. Suspirar, deitado na cama. Assisti novamente a alguns episódios para entender melhor a situação enquanto começava a falar em voz alta sobre o que fazer exatamente com esse mundo complexo. Suspiro. Há tantas coisas para fazer aqui, mas tão pouco tempo para realizá-las? Depois de assistir e rever os episódios, encontrei alguns que me deram boas oportunidades de assistir, mas ao mesmo tempo, são muito arriscados. Já que o episódio que vou assistir é o do Ben Prime, pois sei de tudo o que acontece, mas ao mesmo tempo, é muito arriscado. Os melhores momentos para aproveitar os episódios seriam estes da temporada original, e então vieram 10, Garota de Sorte, Segredos, Genven 10, Má Sorte. Aqueles da segunda e terceira temporadas da série, conforme a equipe foi ficando mais velha, Ben 10, O Retorno, partes 1 e 2, Pressão do Cais, X igual Ben mais 2, A Batalha Final, parte 1 e 2, A Forja da Criação, Inspetor 13, O Inimigo Supremo, partes 1 e 2, e até mesmo o crossover Ben 10, Generator Rex. Heróis Unidos. A próxima é a versão Universe, que não é ruim, mas tem episódios demais na minha opinião. Até mais e obrigado por todos os batidas, bem de novo, e é um mundo louco. Louco, louco, do bem. Parte ponto 1 e 2. Por fim, o que eu mais odeio é o reboot. Eu assisti e eles estragaram tudo da série original. Mas pelo menos o filme foi decente o suficiente e o maior benefício também seria finalmente o reboot Alien Extinction.
Todos esses episódios oferecem benefícios tão grandes que não é nem um pouco justo. E nem me fale da dimensão mágica que eles têm, que é uma bagunça. O reino da magia, conhecido como Legerdemain pelos nativos, é um reino interdimensional que se acredita ser o lugar de onde toda a magia do universo flui. Seu nome verdadeiro costumava ser Yavataxip, mas Sharkaster usou um feitiço para mudar o nome de Legerdemain a cada poucos segundos e seu nome verdadeiro não foi revelado desde então. No entanto, seu último nome conhecido era Nequael. Nossa, esse lugar é uma grande bagunça. Mas se eu assumisse o controle, pelo menos eu praticamente impediria que um dos principais membros da equipe de bem fosse completamente inútil sem sua magia, se eu pegasse a Runa Alpha e basicamente, em termos leigos, fizesse da magia minha cadela. Mas tantos lugares e tão pouco tempo é injusto. Mas o mais importante primeiro é que eu tenho que escolher qual temporada eu devo escolher para me dar uma vantagem em Ben 10. Original Prime, Alien Force, Ultimate, Universe ou Alien Extinction. 1. Capítulo 104. Ponto de vista terceira pessoa. Las Vegas. Las Vegas, frequentemente conhecida simplesmente como Vegas, é a 26ª cidade mais populosa dos Estados Unidos, a cidade mais populosa do estado de Nevada e a sede do condado de Clark. A cidade âncora a área metropolitana de Las Vegas Valley e é a maior cidade dentro do grande deserto de Mojave. Atualmente longe de um estande que tinha a pedra-chave de Bezel pronta, Jason logo apareceu para o homem do estande e sorriu alegremente para ele enquanto falava. Olá, senhor, eu gostaria de comprar essa pedra-chave de você. Não se preocupe, eu pagarei o preço por ela, bom homem. O vendedor olhou para Jason enquanto sorria e deu a Jason enquanto ele comprava a pedra-chave de Bezel enquanto ele começava a sair imediatamente enquanto ele pensava. Consigo mesmo enquanto ele começava a absorvê-la em seu corpo usando. Overall, pá. Essa é a boa merda aqui. Escolher ir para Prime durante a aparição de Garota de Sorte certamente seria útil aqui. Especialmente com os Bezels quando eu conseguir tudo e com minhas habilidades. É trapaça neste ponto. Jason decidiu partir para a linha do tempo Prime durante seus primeiros anos, quando Ben e sua família Max e Gavin fizeram sua viagem de 3 meses. Ele escolheu especificamente esse ponto para obter os encantos de Bezel o mais rápido possível. Os amuletos de Bezel são 6 talismãs mágicos que concedem ao portador diferentes poderes e habilidades únicas, dependendo do amuleto. Pedra angular de Bezel aumenta todos os poderes, habilidades e competências naturais do possuidor e amplifica o poder dos amuletos 10 vezes mais. O encanto da sorte e da probabilidade. O encanto da sorte literalmente inverte a lei de Murphy, o que significa que concede ao portador uma sorte sobrenaturalmente boa. Isso faz com que tudo e qualquer coisa saia do seu jeito, mas apenas se houvesse uma possibilidade de sair do seu jeito em primeiro lugar. Faz com que todos os esforços do possuidor tenham sucesso de uma maneira boa, no entanto, quaisquer oponentes que possam estar por perto sofrem de infortúnio aumentado. O encanto da ressurreição. O encanto da ressurreição traz seu hospedeiro de volta à vida ou recupera de ferimentos e contusões físicas e recupera a consciência se o usuário estiver inconsciente, mas somente após um curto período de tempo, como foi mostrado no desenho animado. O encanto da pirocinese. O encanto da pirocinese concede ao seu hospedeiro a habilidade de gerar, explodir e manipular fogo magicamente. O charme da telecinese. Permite que o portador voe pelo ar em velocidades incríveis e também tem grande controle telecinético e manipulação de vários objetos ou pessoas ao mesmo tempo. O encanto da eletrocinese. Assim como o encanto da pirocinese, o encanto da eletrocinese concede ao portador a habilidade de criar, gerar, controlar e manipular todas as formas de energia elétrica à vontade. Neste ponto, Jason planeja ainda os encantos de X, pois neste ponto ele tem todos os 5 prontos para ele roubar e adicionar aos seus talentos, bem como as habilidades. 10 vezes mais. Ele planeja trapacear para chegar ao topo no mundo de Ben 10. Enquanto pensa nisso, ele usa Portão do Inferno para escapar de Las Vegas e de Nova Orleans, onde o evento do episódio Garota de Sorte aconteceu. Enquanto olha ao redor da área relembrando o quão semelhante era ao seu mundo. Olhando ao redor, ele ouviu Aiba responder em seus pensamentos novamente sendo muito cuidadosa neste mundo enquanto ela o observava enquanto o informava. Até agora está tudo bem, Jason senhor. Até agora nada de ruim aconteceu para aqueles heróis aparecerem, assim como todas as informações sobre este mundo. Conhecimento público. As informações sobre a Área 51 também foram adicionadas. Jason concorda com isso enquanto se lembra de um episódio de Alien Force envolvendo a Área 51 deste mundo, enquanto Franz atesta para ele. A Área 51 é uma base militar ultrasecreta dos Estados Unidos que contém uma prisão subterrânea que está em operação pelo governo dos Estados Unidos há cerca de 50 anos. A Área 51 foi estabelecida há quase 50 anos. Uma prisão foi construída sob a base e usada para conter 775 combatentes alienígenas, presos pelo coronel Rosum sob acusações de serem possíveis ameaças à humanidade. Rosum é leal ao governo dos Estados Unidos, querendo proteger seu país e planeta de danos. Embora tenha sido encarregado de qualquer caso que lide com coisas estranhas pelo Pentágono após sua primeira operação conjunta com Ben, Rosum não está muito satisfeito com alienígenas, monstros, robôs, OVNIs e qualquer coisa sobrenatural em geral. Rosum colocou uma pressão enorme em seu relacionamento com os Tennissons, estando em uma situação delicada com Max Tennyson em relação à maneira antiética como a Área 51 tem sido usada para aprisionar alienígenas capturados pelos militares. Claro, Rosum vê a maioria, se não todos os alienígenas como ameaças à América e à Terra. Por exemplo, ele não demonstrou remorso pela situação do prisioneiro 775 e acreditava que Blue Kick e Driba eram perigosos o suficiente para querer que fossem eliminados. Depois de anos de trabalho duro para obter a autorização necessária para tópicos confidenciais,
Rosum ficou frustrado ao saber que a equipe de Ben já estava ciente do projeto Paradoxo. Jason franze o rosto para isso enquanto bate a mão no rosto enquanto suspira enquanto fala consigo mesmo em sua cabeça. Suspiro, claro, temos que lidar com essas pessoas. Não posso esquecer o racismo à moda antiga contra alienígenas aqui, mas ainda assim ir para a Área 51 parece divertido para mim. Mas primeiro, seus olhos brilharam de ganância quando ele viu as pessoas, mais especificamente os Tennysons, entrando na feitiçaria, logo seguidos por Jason. Agindo interessado na cena diante dele enquanto se escondia usando seus talentos de espião supremo, ele estava escondendo sua verdadeira intenção para mais tarde, quando chegasse a hora. Enquanto começava a se preparar o melhor que podia para longe do local do show do qual ele se lembrava, para se preparar para o problema que viria a seguir. Ben está olhando através de uma máscara tribal, enquanto Genven e o vovô Max estão com uma guia turística idosa. A guia está descrevendo um livro em uma vitrine chamado Livro de Feitiços Archamada que dizem conter feitiços rituais, bruxarias e encantamentos antigos extremamente poderosos que remontam ao século XVI. Lembrando do livro, Jason olha calmamente para o livro enquanto ele para por um momento até sua cabeça balançar quando uma ideia lhe vem à mente enquanto ele pensa consigo. Mesmo seriamente, sim, se bem me lembro, esse livro não tem um feitiço de viagem no tempo? Acho que o canto era quis quando era maflictus, e em feachus mas redentegeiro, quis venir pro mas mescon e sei? Ok, besteira de magia de viagem no tempo adicionada à lista. Ignorando o livro, ele continua a ouvir o guia explicando o livro Archamada, enquanto Genven repete suas palavras perfeitamente. O guia diz que Genven deveria trabalhar no museu. Depois que ela vai embora, Ben faz Genven se sentir melhor dizendo que ela provavelmente é mais velha que o próprio livro e faz uma careta para ilustrar esse fato. Sussurrando para ela, não deixe que cara de múmia te afete, ela provavelmente é mais velha que aquele livro de feitiços. Genven ri disso à luz da situação, pois, de repente, todos são erguidos do chão e presos ao teto. Max faz a observação óbvia de que isso não faz parte do passeio para alcançar seus filhos. Permanecendo paciente, Jason, por sua vez, estava esperando a trama em si acontecer enquanto olhava para fora. Ele pensava consigo mesmo alegremente, finalmente. Eu estava me perguntando quando o velho mago malvado X da Terra Mágica sairia para brincar. De uma janela, um fluxo de fumaça vermelha passa e se materializa em um homem que está vestindo uma túnica vermelha e preta. Ele carrega um cajado de madeira com uma cabeça de pássaro e um colar com dezenas de amuletos mágicos e místicos. O homem em questão se chama X, um mágico. Enquanto ele quebra a estante com um feitiço verbal, o homem chama o livro para si e então começa a falar como se já tivesse vencido. O livro de feitiços Archamada. Todo seu poder em breve será meu. Com o mágico focado no livro, Ben se prepara para ativar o Omnitrix. Antes que ele possa fazer isso, no entanto, o homem para o que quer que os estivesse prendendo ao teto, fazendo-os despencar. Jason, vendo isso, se prepara para cair no chão agachando as pernas na posição enquanto começa a pousar, enquanto rola no chão para diminuir o dano da queda enquanto fala baixinho. A saída de poder mágico não foi ruim, mas ele poderia fazer melhor do que isso. Pena que preciso de algumas coisas dele primeiro. Sem precisar olhar mais longe ou se preparar, ele viu um clarão de luz verde atrás de seu corpo, um sorriso irônico apareceu em seu rosto e ele pensou. Já era hora do garoto finalmente entrar no assunto. Felizmente, Ben se transforma em XLR8 e fica na frente de todos. Ele amarra uma grande faixa pendurada para servir de escorregador, pegando todos antes que caiam no chão. Ele ordena que todos saiam. Todos saiam. Jason fez questão de se afastar deles enquanto acompanhava de perto a ação e ignorou o que Ben disse balançando a cabeça enquanto começava a falar consigo mesmo baixinho. De jeito nenhum vou perder essa chance. Essa será minha única chance de aumentar minha sorte de merda e nunca mais ter que me preocupar com nada ruim com meu estudante de sorte suprema. Max o avisa para ter cuidado, pois não sabe do que o homem é capaz com uma voz preocupada. Ben, tenha cuidado. Você não sabe que truques ele tem na manga. Ouvindo a voz de preocupação de Ben enquanto XLR8 começava a se mover enquanto X fica de frente para Ben, enquanto seu segundo charme é ativado. Ele levanta seu cajado e recita um encantamento, fazendo com que chamas irrompam do cajado, incendiando a tapeçaria. Enquanto XLR8 corre pelas paredes para evitar as chamas, fragmentos de cristais vermelhos disparam do cajado, que também dispara uma luz ofuscante em Ben. O ataque acontece quando XLR8 tenta encarar X de frente. Ele é recebido com uma luz brilhante do cajado de X, fazendo-o deslizar e bater em algumas caixas na parede. Quando X se vira para acabar com ele, ele é atingido por algumas latas de lixo jogadas por Genven e Max enquanto Genven responde sem jeito a isso. Acho que chamamos a atenção dele. Max então responde ao lado dela, vendo X começar a chamar a atenção deles com arrependimento. Gostaria que não tivéssemos feito isso agora. Embora eles se arrependam de ter feito isso em retrospecto, X usa seu poder para jogá-los através da sala enquanto Jason cuidadosamente evita a luta começando a se aproximar de onde um dos amuletos cai do chão enquanto ele reza esperançoso. Agora vamos. Eu só tenho que esperar essa luta para eles terminarem, e eu estarei bem acabado. Felizmente, Jason XLR8 se levanta e surpreende X, cercando-o em um borrão de movimento e batendo nele até que ele perca a consciência. Durante a luta, um dos amuletos é derrubado enquanto Jason aproveita a chance para pegar os amuletos enquanto X estava apanhando pra caramba enquanto ele coletava um dos amuletos. Enquanto ele sorria feliz, mas se certificando de manter seu capuz escondendo seu rosto. Mas ele rapidamente se afastou da cena, pois ele conseguiu, felizmente, graças ao charme, aumentando sua sorte a níveis estúpidos. Enquanto ele estava nisso, ele enfiou o livro de feitiços Archamada, que um dia cairia nas mãos de Genven no futuro,
futuro, pois seria útil no futuro para ele. Um grande som de baque ressoou do ataque quando o X foi lançado voando para onde, felizmente, estava ao lado de Jason, que estava escondido, enquanto o XLR-8 começou a se gabar de sua vitória. Só estou fazendo o que preciso fazer e mantendo a discrição, chutando os bandidos, mas, naquele momento, por puro acaso da sorte, XLR-8 se distraiu o suficiente para ver uma multidão de pessoas começando a voltar para dentro enquanto Jason pegava o resto dos feitiços de Bezel e os colocava no bolso enquanto começava a fundi-los usando overall, absorvendo suas habilidades e adicionando-as às suas. Jason se aproxima da multidão de onde eles se originaram e começa a se aproximar, agindo como se estivesse todo feliz, pegando seu celular flip enquanto tira fotos do XLR-8 enquanto se gaba para a multidão. Quem é seu herói, pessoal? Com isso, o dia chegou ao fim, pois Jason já havia saído cedo para localizar onde o Rustuque estava, e começou a ver o resto dos Tennysons entrando e saindo. Enquanto Jason fazia questão de segui-los a uma distância segura, mantendo sua aparência escondida até que eles fossem para um restaurante mais tarde. Pelo que ele se lembra do show. Por enquanto, ele simplesmente segue o Rustuque à distância. Em algum outro lugar do mundo, 3 pessoas saíram quando um homem vestindo roupas de professor começou a falar com elas. Agora, meus amigos, é hora de procurar por essa estranha anomalia temporal, ok? As 3 pessoas com quem o professor falou foram Kevin, Gavin e Ben da série Universe da linha do Tempo Prime. Ben bate os punhos enquanto fala confiantemente. Claro, paradoxo. Agora, quais vilões decidiram que era uma boa ideia mexer com o meu eu mais jovem do passado, hein? Eles não sabem que estão mexendo com o maior herói das galáxias? Capítulo 105. Ponto de vista de Jason. Continuando a seguir o Rustuque usando meu IM para me manter escondido até ouvir uma mensagem de Aiba da minha cabeça disparando enquanto ela me alertava, senhor. O problema chegou. Pelas últimas atualizações dos satélites, os heróis finalmente chegaram. Porra, eles agem rápido para voltar ao passado, mas novamente eles têm um viajante do tempo literal do lado deles, enquanto eu tenho metaconhecimento para apoiar meu poder. Mas ainda assim, o fato de que eles vieram aqui, eles devem ter vindo para me impedir ou algo completamente diferente. É bem 10 que estamos falando aqui. Ben sempre volta ao passado, a menos que sejam razões alienígenas. Na verdade, eu ficaria ofendido se Ben pensasse que eu sou uma ameaça alienígena não humana para variar um pouco? Ha. Isso parece plausível considerando que tudo que esse problema originou era geralmente uma base alienígena. Foi quando ouvi Aiba responder a mim em minha cabeça em um tom sério, mas curioso também, senhor, parece-me que eles vieram aqui por uma anomalia temporal. Isso pode significar para mim que outra coisa chamou a atenção deles ou somos nós depois? Ah, agora isso faz mais sentido, mas novamente considerando o que vou fazer, pode ser mais justo para mim. Mas novamente, embora eu possa estar errado, mesmo com o bônus de poder de sorte de merda, o que eu sei? Já que os heróis estão aqui, é melhor seguir com meu plano por enquanto. Com isso falei com Aiba em voz baixa para ela, nesse caso Aiba. Que tal procurá-los e vigiá-los secretamente? Enquanto isso, tente hackear a base Plumer no Monte Rushmore. Precisamos da tecnologia deles, mais especificamente do projetor de vazio nulo e do canhão Tachyon. Aposto que alguns fãs perderam os detalhes com isso. Ouvindo minha resposta, Aiba concordou e saiu pela rede de eletrônicos para a internet. Fiz minha pesquisa e ter esses 2 seria útil para mim. Mesmo com meus talentos e poder cerebral, criar esses 2 itens é algo acima até mesmo de mim até certo ponto. Mas ainda mais importante é toda a tecnologia alienígena avançada deixada para trás naquele lugar. O Memorial Nacional do Monte Rushmore, frequentemente chamado de Monte Rushmore, é um local na Terra que foi usado como base de encanadores. Em segredos, o Monte Rushmore foi revelado como uma base de encanadores por Max. Foi mostrado que ele tinha várias peças de tecnologia, incluindo um arsenal de armas pesadas, todas as quais podiam ser acessadas abrindo diferentes gavetas. Essa tecnologia foi usada para entrar na nave de Vilgax e resgatar Ben. Por enquanto, vou deixar essa questão para Aiba, pois, por outro lado, eu estava ocupado observando os Tennysons à distância enquanto tentava me lembrar de todas as funções básicas do Omnitrix original. O Onimatrix, mais conhecido como Omnitrix, era um dispositivo semelhante a um relógio que era preso ao pulso de Ben Tennyson no início da série e é o dispositivo em torno do qual a franquia gira. O dispositivo é uma biblioteca portátil de dados genéticos intergalácticos que permite ao portador alterar seu DNA à vontade e se transformar em uma variedade de espécies alienígenas diferentes, cada uma com suas habilidades únicas. Mas o mais importante de tudo eram os comandos de voz que o Omnitrix usa, que até o antigo tinha. O Omnitrix poderia ser controlado por voz, chamado comando de voz. Acesse o controle mestre, mas só funciona com a voz de Asmutes ou hackeando-o como Grey Matter, como Ben 10.000 fez no futuro. Código de comando para desacoplar o Omnitrix. 000 liberar acoplamento. 0 que remove o Omnitrix. Omnitrix autodestruição em tempo, código de comando, 000, destruir, 0 que ativa o modo de autodestruição e fica alguns dias podendo destruir um universo. Aborte o código de autodestruição 10, que praticamente desativa o modo de autodestruição. Código de redefinição do Omnitrix desativa o modo de redefinição do relógio. Código de abortamento de redefinição do Omnitrix 10 e também desativa o modo de redefinição. Código de substituição de função de comando 10 substitui as funções atuais do Omnitrix.
Ainda assim, embora fosse muito bom ter por perto, não vou deixar bem chegar a lugar nenhum para me escanear. Aquele maldito relógio poderia escanear as outras habilidades de raça que obtive dos meus encontros passados de obter o demônio, a deusa, o rei do sal e as individualidades que obtive dos outros mundos. De jeito nenhum vou deixar uma criança de 10 anos obter tanto poder em tão pouco tempo, senão eu teria alguns problemas muito grandes para lidar aqui. Ou pior, ele poderia reverter tudo a ponto de eu ser humano, me nerfando massivamente no processo. Finalmente, depois de esperar, vejo o Rustuque a sair e estacionar perto. Vejo a chance que estava procurando. Enquanto a família saía para comer alguma coisa, como no episódio, vejo que eles deixaram todos os itens como estão, especialmente a caixa de souvenirs do bem. Ignorando os itens, comecei a ir em direção ao grupo enquanto escondia minha presença usando e imediatamente me teletransportei para dentro do Rustuque usando o meu portão do inferno para entrar, enquanto me acomodava usando alguns recipientes de gás sonífero e usava criação para criá-los. E agora o jogo de espera começa. Abrindo minha pulseira, vendo a tela de luz, vejo que os heróis já estão começando a encontrar minha localização a partir do local para onde estão indo. Sorrindo com isso, começo a abrir o banco de dados da Área 51 para ganhar algum tempo enquanto vejo as células de contenção de violação alienígena enquanto sorrio com isso. Agora, o que preciso é de um bom e velho caos para dar aos bons e velhos heróis uma distração. Eu me pergunto como eles vão lidar com essa situação. Quem diria que ser os bandidos era tão divertido? E, envie. Agora vamos ver como a gangue lida com isso, mas primeiro eu preciso de um certo seguro para me esconder por um tempo deste mundo. Sorte para esse cara que eu tenho coração e um ponto fraco cuidando de governantes tiranos e seu planeta é algo que ninguém viu. Hora de ajudar esse cara. E já que estou planejando ser um vilão aqui, talvez seja melhor comprar uma fantasia para vestir. Vamos ver o que posso fazer daqui. Ponto de vista terceira pessoa. Dentro da cela da área de contenção da Área 51, dentro de uma cela alienígena mantendo-os em suas necessidades desumanas, estava o prisioneiro 775. O principal vilão futuro e o personagem titular no episódio, o prisioneiro número 775 está desaparecido. Ele era um prisioneiro Merlinizapien da Área 51. Merlinizapien são uma espécie alienígena camaleônica. Nenhum forasteiro sabe como é o planeta natal dos Merlinizapiens, já que é impossível encontrá-lo e é invisível. A principal habilidade de um Merlinizapien é sua camuflagem, pois eles são capazes de se misturar com a cor do ambiente com tanta eficácia que parecem invisíveis, embora sejam rastreáveis usando poeira, sombras, olhos ou assinatura de calor. Dentro da cela, o prisioneiro 775, junto com os outros alienígenas que foram capturados no local pelos exércitos dos Estados Unidos, grunhe em seu espaço fechado e apertado GRR. Eu odeio esse lugar. Eu só quero ver minha família de novo. E vocês, humanos, não estão me ouvindo. Calha a boca, seu doido. Diga o quanto quiser, não estamos ouvindo. O prisioneiro 775 só conseguiu suspirar porque sabia o quão desesperadora era a situação para ele, já que ele era um antigo rebelde contra um governante tirano, mas perdeu. O prisioneiro 775 fazia parte de uma revolução em seu planeta natal que foi perdida. Sua companheira e filhos morreram e ele pensou que não havia mais nada pelo que viver. Ele foi exilado de seu planeta natal por um ditador opressor e caiu na Terra, onde acabou preso na secreta Área 51, mantido sob falsa suspeita de ser um terrorista. Depois que a Área 51 é visitada pelo velho George, o prisioneiro 775 escapa. Ele queria matar o coronel Rosum e sua família por sua associação com a Força Aérea dos Estados Unidos, por tê-lo aprisionado por anos e deixado sua família morrer, embora Kevin tenha sugerido que ele acertasse as contas, com Ben aconselhando-o a buscar justiça. No entanto, ele foi parado por Ben como Ultimate Vildimut. Ele implorou para ser executado, para se juntar à sua família, mas sem sucesso. O prisioneiro 775 foi entregue aos encanadores para interrogatório, enquanto seu DNA é escaneado pelo Ultimatrix de Ben para desbloquear Shamalien. Neste momento, o prisioneiro 775 só conseguia suspirar por essa vontade de sair novamente para estar com sua família mais uma vez, até que algo inesperado aconteceu. Ah, o quê? Antes de repente, um portão usado pelo Portão do Inferno se abrir quando Jason entra usando um disfarce rápido no mundo de Ben 10 em seu traje de supervilão. O traje em si era ele usando uma armadura preta com forro roxo iluminando-se com uma máscara cobrindo sua identidade, enquanto suas mãos estavam abertas mostrando que ele era humano com um casaco preto muito grande com as mangas arregaçadas. Jason entrou enquanto todas as portas das celas alienígenas se abriam enquanto o prisioneiro 775 olhava para Jason enquanto ele começava a se nomear sua falsa identidade neste mundo enquanto falava, Olá Merlinizapien, ou é prisioneiro 775. A raça e o nome não importam, eu simplesmente quero algo de você e em troca, eu ajudo sua vingança contra o tirano em seu planeta natal e o coronel humano Rosum. Quanto a como me chamar, apenas me chame de tudo em vão. Ao ouvir isso, o prisioneiro 775 pareceu confuso, mas ao ouvir sobre a oferta de se vingar de seus algozes por anos presos, depois de explicar aos humanos enquanto um dos guardas falava usando suas armas laser terrestres altamente avançadas, Ei, seu maldito terrorista, eu sabia que você era um se pedisse para um dos seus amigos te tirar de lá. Mirando sua arma neles, Jason apenas usou sua telecinese da habilidade mágica do feitiço da telecinese que ele absorveu quando pegou suas armas, dando uma para si mesmo e uma para o prisioneiro 775, o que chocou a todos, menos Jason, enquanto ele olhava para a arma laser.
Oh meu Deus! Isso parece ser uma arma alienígena com certeza, mas esse tipo de arma não é ilegal de usar neste mundo de tecnologia de baixo nível? Mirando o prisioneiro 775 ruge de raiva para seus prisioneiros e seus captores por forçá-lo a viver no inferno da Área 51 enquanto ele ruge. Para eles enquanto atira terrorista? No meu planeta natal eu lutei contra um ditador opressor. Foram suas forças que me exilaram para este mundo atrasado. Eu expliquei isso para sua força aérea uma centena de vezes. Agora é hora de você e seu coronel Rosum pagarem o preço. 2 tiros foram disparados enquanto o prisioneiro 775 olha para Jason com raiva clara em seus olhos enquanto ele balança a cabeça em concordância, fazendo Jason sorrir dentro de sua máscara enquanto ouve sua resposta. Tudo bem, me inscreva. Eu quero minha vingança daquele bastardo Rosum por fazer isso comigo e daquele tirano bastardo em meu mundo natal. Você pode me ajudar tudo em vão. Jason acena com a cabeça enquanto o leva embora, enquanto diz ao prisioneiro 775 para sair da Área 51 usando o portão do inferno, agora no Rustuk enquanto ele responde a ele, afirmativo meu amigo alienígena. Mas primeiro eu preciso de algo daqui de alguns lugares antes de ajudar em seu planeta natal. Mas quanto ao coronel, eu lhe darei um dia para deixá-lo fazer o que achar melhor até que eu o busque. Estalando os dedos, um portão do inferno? Se abriu na casa de Rosum enquanto o prisioneiro 775 assentia em agradecimento enquanto respondia a tudo em vão com um tom grato em sua voz, obrigado. E o nome não é Alien nem 775. É Cal, ex-guerreiro rebelde pela liberdade. Agora, ficando invisível, ele imediatamente saiu para atacar a casa de Rosum com intenções maliciosas para combinar com sua voz enquanto Jason fechava o portão do inferno? Ouvindo a voz de Cal, eu vou ter certeza de pagar aquele bastardo tudo o que ele merece. Com isso, Jason sorriu enquanto esperava pacientemente os Tennissons aparecerem, enquanto ele batia palmas esfregando-as maldosamente, esperando para emboscá-los. Capítulo 106. Ponto de vista terceira pessoa. Quando os Tennissons terminaram de comer suas refeições no jantar, todos entraram no trailer enquanto Ben se tornava arrogante com sua última vitória. Assim, eu sou o melhor que existe para derrotar aquele bruxo esquisito. Genven, por sua vez, geme diante da arrogância de Ben e do lembrete constante de ser o vencedor contra X, conhecido por eles como apenas mais um cara mau. Ugh, Ben, seria melhor você calar a boca. Não quero ouvir mais sobre sua vitória de ser o melhor com esse relógio. Vovô, você pode fazer Ben parar por favor? O vovô Max então responde alegremente aos seus netos enquanto responde honestamente a Genven para ajudar seus filhos necessitados. Agora Ben? Sabemos que você venceu aquele bruxo estranho hoje mais cedo, mas um dia você está fadado a encontrar alguém à sua altura se não tomar cuidado. Ben dá de ombros para isso enquanto responde abertamente, sua boca sendo o adolescente snob que ele é, enquanto começa a falar com orgulho, mostrando seu Omnitrix para ele. Claro, vovô. Mas vamos lá, quem iria querer um pedaço disso? Ninguém iria. Foi quando todos eles foram subitamente erguidos para o teto do Rustuk, pois foram pegos de surpresa quando Jason apareceu com os recipientes de gás sonífero prontos para os Tennissons começarem a inalá-los. O vovô Max notou algo errado enquanto tentava usar suas defesas de máquina RV e Ben tentou alcançar seu Omnitrix para se transformar, mas ambos não conseguiram, pois a forte força da telecinese os parou no lugar, especialmente nos braços de Ben, forçando-os a parar no lugar, pois uma figura logo apareceu diante de Ben, abaixando-o para encontrar o vilão tudo em vão. Jason fala com Ben em um tom ameaçador de sua voz enquanto ele começava a entender o que ele queria de Ben enquanto ele falava. Agora Ben. Seria rude ter sua família acordada para isso. Afinal, eu quero aquele seu Omnitrix preso ao seu pulso. Sendo extremamente cuidadoso, Jason borbulhou o Omnitrix com magia para garantir que ele não pudesse escaneá-lo em busca de seu DNA enquanto ele cobria a boca de Ben com sua mão enluvada e a outra, fazendo uma expressão de sussurro enquanto ele falava, mas entre nós dois, se você não obedecer, eu irei em frente e matarei todos com quem você se importa. Começando com sua prima Genven, Max, mãe, pai e qualquer um que já tenha se relacionado a você. Até mesmo indo tão longe para destruir o Senhor Batida que você ama no futuro. Os olhos de Ben se arregalam ao ouvir isso enquanto ele tenta se esforçar ainda mais, já que Genven e Max estão ambos capazes de dormir profundamente por causa do gás sonífero, enquanto ele ainda o segura no lugar enquanto traz Genven para mais perto dele. Vendo isso, Ben luta ainda mais e mais do que antes, enquanto Jason começa a rasgar uma parte de suas roupas perto das mangas enquanto mover a seriga. Uma está vazia enquanto os olhos de Ben se arregalam ainda mais de medo, enquanto Jason começa a injetar a que está vazia em seu antebraço mirando em uma artéria sanguínea, enquanto ele começa a enchê-la. O que Jason fez foi coletar uma amostra de sangue fresco do DNA de Genven, já que ela é uma Anodita. Anoditas são uma raça de espírito livre de seres de energia humanoides do planeta Anodine. Anoditas maduros são energia pura e extraem vida humana ao redor deles. Eles também estão acontecendo com um dos poucos alienígenas a não ser adicionado no Omnitrix não contém DNA Anodita porque os próprios Anoditas não têm DNA. Em vez disso, eles têm algo análogo ao material genético. Portanto, qualquer filho que um Anodita tenha com outra espécie será relacionado a esse Anodita por meio de parentesco. Mas biologicamente a prole permanecerá 100% pura para a espécie do outro progenitor. Os olhos de Ben se arregalaram de horror quando Jason começou a usar seu poder mágico depois de primeiro garantir o DNA de Genven dentro de seu espaço NEM. Enquanto ele girava os dedos enquanto uma luz rosa iluminava seus dedos, desculpe, garoto, mas vou torturar a mente do seu primo para provar a você o quanto estou disposto a ir pelo relógio. Ok,
É invasão, mundo perdido, ponto. A magia de A Invasão, Mundo Perdido, que foi injetada na cabeça de Gavin começou a se espalhar rapidamente na cena enquanto Jason pensa consigo mesmo sobre a magia que usou em Gavin. Aquilo ali é o poder de Golter, o antigo general demônio na habilidade do clã demônio. Eu peguei algumas habilidades que me agradavam e a de A Invasão certamente valeu a pena. O que Jason usou foi o poder mágico que pertenceu a Golter dos 10 Mandamentos quando ele estava assassinando figuras poderosas em seu tempo no mundo dos 7 pecados capitais. Ele fez questão de pegar os bons que gostavam dele, se disponíveis. A Invasão por acaso era um deles, pois sua habilidade é o poder mágico inerente compartilhado tanto pelo pecado da luxúria do bode, Golter, quanto por seu criador, o Golter original dos 10 Mandamentos. Isso lhes dá a habilidade de manipular memórias e a alma. Invasão é um poder descrito como um tipo de longo alcance, que afeta a mente e o espírito. Drafe comentou que pode ser o mais perigoso de todos os poderes possuídos pelos 7 pecados capitais devido à sua capacidade de manipular memórias e afetar o espírito. Dado seu status como longo alcance, é declarado que o usuário pode ser vulnerável a ataques de curto alcance. De acordo com Golter, invasão permite que ele aprisione um oponente em uma ilusão de sua memória mais querida. A ilusão pode ser acionada diretamente com contato físico ou indiretamente conjurando seu tesouro sagrado Errit, um arco mágico, e disparando uma flecha de luz no alvo. Golter também é capaz de soltar suas flechas de luz sem o uso de seu arco. Enquanto aprisionado na ilusão, os inimigos são incapazes de conduzir qualquer movimento, tornando-os indefesos a ataques recebidos. A invasão também lhe dá a habilidade de entrar na mente de uma pessoa e conversar com seu subconsciente, embora ele possa ser expulso à força. Seu corpo também fica aberto a danos enquanto estiver na mente de outra pessoa. É mundo perdido, é uma técnica que permite que Golter induza a perda de memória em uma pessoa. Aqueles sob o efeito desta técnica terão suas memórias gradualmente apagadas, começando pelas mais recentes. O limite de memórias perdidas varia dependendo da longevidade máxima da pessoa-alvo. E como Gavin é uma Nodita, ela é, por todos os aspectos, tecnicamente imortal biologicamente, já que pode manipular a idade de seu corpo criado à vontade. E o comentário de Verdona sobre como ela supôs que em tempo humano, ela não via seu filho há algum tempo sugeriu ainda mais a longa expectativa de vida de sua raça. Assim, tudo sobre Gavin foi apagado de sua mente por culpa de Jason, que o limpou e graças à sua biologia Nodita, que teve um efeito prejudicial à sua vida imortal. Até então Jason usou sua invasão para mudar algumas coisas na memória de Gavin, não muito, apenas tudo como está, enquanto Jason sorri sob sua máscara. Mas também pensa cuidadosamente em seguida, bom com isso, eu deveria fazer Gavin se tornar uma agente adormecida. Contanto que eu dê a ela as palavras mágicas código G10, ela estará sob meu peão. Como soldado invernal não. Soltando para bem, ele olhou para o horror enquanto lágrimas escapavam de seu rosto enquanto Jason começou a segurar seu queixo enquanto falava friamente, agora então bem. Você gostaria de entregar o Nitrix? Ou você gostaria de ver sua prima Gavin sendo abusada novamente, o que seria? Ou você quer que o pobre Max também? Parar. Ao ouvir as palavras escaparem da boca de Ben, ele apenas assentiu com a cabeça enquanto Jason sorria por baixo da máscara, mas ainda mantinha sua telecinese em espera enquanto pegava um pedaço de papel, fazendo Ben ler tudo enquanto falava com ele. Agora faça tudo isso na ordem que está escrito no papel, então deixarei sua família e entes queridos em paz, apenas siga esses passos e você e todos que você ama sairão impunes. Ben assentiu lentamente com a cabeça, normalmente ele discutiria e revidaria, mas vendo Gavin sendo abusada mentalmente em seus olhos pelas palavras de Jason, enquanto na realidade suas memórias foram perdidas e reconstruídas novamente pela pessoa que estava mexendo com sua mente para se tornar seu peão de nascença. Bem como dar algum conhecimento mágico, ele deu a ela. O jovem Ben só conseguiu assentir, sem ter plena consciência do que aconteceu com a Gavin que ele sabia que havia desaparecido e sido substituída por uma cópia dela, com todas as suas emoções e sentimentos ali, mas freneticamente escrava de Jason, usando seu comando e voz dentro de suas memórias para ativá-la. Jason pensa consigo mesmo mais uma vez desconforto dos métodos usados ele pensa consigo mesmo duramente mas o que era necessário para ele, droga. Eu sei que isso é cruzar a linha fazendo Gavin se tornar minha cadela. Mas quando eu tiver o poder Alien X eu vou desfazer o que foi feito e apagar qualquer envolvimento que eu tive neste mundo mas primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer, para fazer o trabalho. Com isso, o jovem Ben começou a ler o conteúdo do papel em um tom derrotado enquanto falava em voz alta. Código de substituição de função de comando Omnitrix 10. Um som de bip do Omnitrix ressoou enquanto Jason sorriu e apareceu em seu rosto ao ouvir a voz do Omnitrix. Código de substituição de função de comando 10 iniciado. Agora substituindo as configurações de comando padrão. Ao ouvir isso, Ben continua a não perder tempo. Ele começa a falar com o Omnitrix enquanto olha para o vilão à sua frente e fala com o relógio. O Omnitrix começa a cruzar o híbrido com o humano na minha frente usando o código de DNA do DNA dos Mechamorfos Galvânicos, DNA dos Planchacules, DNA dos Sapiens Celestiais, DNA Osmosianos e DNA Galvan, mantendo suas aparências humanas e estrutura de DNA intactas. Sem perder tempo, o Omnitrix começou a operar. Como foi dito quando um flash de energia verde clara atingiu o corpo de Shin enquanto a luz desaparecia e o Omnitrix começava a terminar seu trabalho. O DNA dos Mechamorfos Galvânicos, DNA Planchacules, DNA Sapiens Celestiais, DNA Osmosiano e DNA Galvan é inserido no sujeito, embora a estrutura do DNA seja. Ao ouvir isso, Jason ficou mais do que feliz em testar suas novas habilidades, mas primeiro começou a usar overall em si mesmo, pois, graças à peculiaridade
Isso permitiu que Jason tivesse seu corpo no estado biológico perfeito dos alienígenas de DNA que ele obteve, mantendo sua aparência humana. Mas com uma ligeira mudança, seu cabelo agora é preto como as profundezas do espaço, mas também tem alguns pontos brancos semelhantes às estrelas. Usando a mudança rápida, ele logo ouve a resposta do Omnitrix sobre o DNA na frente dele enquanto ele falava. Correção. Os fios de DNA do ser agora foram estabilizados, ativando a captura. Antes que pudesse continuar, Jason arranca o Omnitrix de suas mãos, testando as habilidades dos sapiens celestiais, juntamente com sua magia Caos, para adulterar o relógio juntamente com as habilidades de Upgrade, Grey Matter e Jury Rig, enquanto ele adultera o Omnitrix enquanto Ben fica ali chocado. Assim o Omnitrix parou enquanto Jason suspirava aliviado enquanto usava sua magia, Chaos, para rasgar sua cabeça, tirando duas personalidades irritantes que foram desenvolvidas dentro de sua cabeça enquanto os dois rostos brilhantes o encaravam. Suspiro, desviou de uma bala ali mesmo. Não há necessidade de suas personalidades me atrapalharem, e nem o Omnitrix para ser incapaz de me escanear para sempre, graças a Deus por isso. Mas, olhando para seu braço onde estava sua pulseira de armadura suprema, ele sorri, pois pode usar totalmente o poder de Chaos, junto com as habilidades e o corpo do Celestial Sapien para poder usá-lo totalmente, quando de repente um novo Omnitrix substituiu a pulseira e se fundiu em um. A nova versão que Jason criou usou a amostra da antiga e então, usando sua magia e habilidades de distorção da realidade, criou um Omnitrix multiverso a partir de todos os dados conhecidos do Prime que Asmet tinha no planeta Primus. Quando ele devolveu o Omnitrix para o chocado Ben, enquanto Jason apenas apagava suas memórias do evento usando a invasão, ele mudou seu cabelo de volta ao normal novamente quando ouviu Aiba retornando preocupado, mas surpreso. Senhor, os heróis conseguiram conter os alienígenas de vejo que você fez uma grande atualização em si mesmo e substituiu ou mesclou os dados de sua pulseira existente em um Omnitrix que, basicamente um exagero neste ponto e espaçoso também. Jason apenas sorri enquanto pergunta a Aiba qual é seu novo lar dentro do Omnitrix, já que ele mostra as horas. Sim, tenho que agradecer ao DNA Celestial Sapien por isso. Então sobre os heróis. Ao ouvir um grande solavanco do lado de fora do Rustuker, Aiba responde nervosamente a Jason sobre a situação atual com uma resposta tímida. O certo, bem, eles limparam a área 51 rapidamente com Ben, mas houve uma breve mudança de Genven, não sei porquê e eles vieram aqui o mais rápido que puderam, detectando que algo deu errado. Quanto ao Monte Rushmore, eles não conseguiram fazer nada com seus firewalls avançados para alienígenas nem para mim. Então, qual é o plano aqui? Jason olha para os heróis que o encaram de dentro do Rustuker enquanto ele os encara sem se divertir com o que está acontecendo enquanto fala. Certo, eles... Por mais que eu queira usar meu novo poder divino, o melhor curso de ação, o melhor plano é fugir, mas novamente, não terei outra chance como essa de lutar contra outro da mesma raça que Alien X. HM, mesmo se formos embora, eles ainda virão lidar melhor com isso mais cedo do que tarde. Aiba acena com a cabeça para isso de dentro do Omnitrix recém-construído enquanto ela balança a cabeça em concordância enquanto fala concordo. Por mais que queiramos evitar esse encontro, nós compramos tempo suficiente para você ficar nesse estado, mesmo com sua sorte quebrada melhorada. Isso nos deu tempo suficiente. Seria um desperdício se você não tentasse pelo menos. Concordando, Jason começou a entrar do lado de fora vestindo sua fantasia de vilão, chamando a atenção do herói ao verem seu Omnitrix enquanto ele se apresenta ironicamente. Olá, companheiros viajantes do tempo. Eu sou o ser conhecido como Tudo em Vão e vim para acabar com sua cruzada por justiça de uma vez por todas. Capítulo 107. Ponto de vista de Jason. Tenho que admitir que encarar um dos personagens de desenho animado mais famosos e possivelmente quebrados da história causa um certo sentimento de pavor que se acumula no coração. Especialmente o fato de que Ben, Kevin e Genven parecem não estar muito felizes por mim. O primeiro a falar foi Ben, que olhou bravo para mim enquanto eu interrompia minha farsa de cara legal enquanto ele falava comigo levantando seu Omnitrix, o completo. Agora escute aqui, cara, você bagunçou muito a linha do tempo. A Paradox já nos avisou sobre alguém mexendo com o tempo e aquela pequena distração com a Área 51 e o prisioneiro 775 assassinando o coronel. De jeito nenhum vou deixar você sair por aí livre. Kevin então começou a absorver um pouco de metal, transformando-se em uma pele revestida de homem de ferro enquanto estalava os nós dos dedos enquanto falava comigo. Nem um pouco divertido. Cara, e também colocar aquela falsa memória da Genven para ser sua lacaia? Fiquei ofendido com isso, cara, então é melhor se preparar para uma surra. Ok, então eles já removeram os efeitos de lavagem cerebral da magia, invasão, hein? Acho que transformá-la em uma escrava pessoal foi praticamente inútil e deixou o namorado dela ainda mais bravo. Eu poderia supor muitas coisas sobre como e quando isso foi possível, até que olhei para Ben e seu relógio enquanto conectava os pontos corretamente e respondi a ele. Genuinamente curioso, deixe-me adivinhar. Você usou o Omnitrix para procurar por Genven quando se transformou em Alien X salvando todo mundo e então notou algo estranho quando suas personalidades notaram algo errado ou é o fato de que você notificou seu eu mais jovem quando ele foi pego em uma fenda de tempo e espaço para derrotar? Agregou, Genven estreitou os olhos especialmente para mim por causa disso, pois suas bolhas de mana estavam subindo e ela parecia estar irritada comigo por causa disso. Enquanto ela respondia amargamente para mim, GRR sim, seu idiota. Eu não gostava de lembrar o que você fez comigo no trailer e o que você fez com o vovô Max e Ben. Eu vejo. Quando eu pretendia fazer Genven, meu plano de soldado invernal saiu pela culatra e usar o código de comando G10 foi uma perda de tempo, afinal. Suspiro. Pelo menos eu consegui o que precisava de um jovem Ben, mas foi quando Ben notou meu design do Omnitrix.
Foi quando Ben finalmente conectou os pontos do porquê eu vim aqui, pois ele parecia ainda mais irritado, pois tinha seu Omnitrix no modo de seleção. Você voltou aqui no tempo para pegar meu Omnitrix? Você machucou aqueles próximos a mim e fez questão de nos manter distraídos tempo suficiente para pegar meu relógio? Foi quando ouvi Kevin comentando sobre o quanto eu me esforcei para conseguir o Omnitrix de Ben, enquanto ele assobiava sobre minha vontade de conseguir o que eu queria. Uau! Droga, cara, eu ficaria bastante impressionado com isso, se não fosse pelo fato de você ter mexido com o cérebro da minha namorada. Eu teria perguntado como você fez isso. Com isso eu ri da resposta de Kevin enquanto ativava meu próprio Omnitrix para ver como era sempre se transformar em um desses alienígenas. Hahaha, sinceramente, pensei que faria Kevin se voltar contra você se eu fizesse isso para te preparar. Acho que foi em vão, mas você não tem ideia de quão longe eu iria para fazer o que eu consigo. Estalando meus dedos usando a distorção da realidade no seu melhor. Todos nós fomos transportados para o futuro em madeira de sino novamente enquanto os heróis pareciam surpresos enquanto eu apenas olhava para minhas unhas. Você não tem ideia de quão longe eu iria por esse poder. Mas ter os poderes de um Celestial Sapiens é maravilhoso. Afinal, Alien X pode fazer qualquer coisa. Bem, quase tudo. Nisso Ben e o resto do seu grupo pareceram muito alarmados com a cena, assim como minhas palavras, enquanto Ben parecia o mais chocado e até mesmo com ciúmes. Espere, você conseguiu. Então é por isso que você veio para o passado quando o protótipo é mais vulnerável. Você já sabia, batendo palmas lentamente como um vilão para os heróis. Peguei a amostra de DNA que tirei da jovem Genven e comecei a usar meu Omnitrix para escaneá-la. Enquanto respondia ao óbvio, eu já não te disse, Benny Boy. Eu sou um viajante do tempo como você, então ter esse tipo de conhecimento é escasso, mas não impossível de se tornar divino. A parte realmente difícil foi se livrar das personalidades do Celestial Sapiens. Magia não é uma coisa ótima? Eles me encararam enquanto meu Omnitrix começou a apitar a luz amarela, enquanto os heróis olhavam para meu relógio, enquanto ele começava a terminar a varredura com a voz de Aiba. Varredura completa. A residência de DNA humana dos Anoditis foi adicionada à lista de reprodução. Tenho que dizer, senhor, que isso será muito útil. Com isso, ouço Ben gemer enquanto Genven e Kevin parecem muito surpresos enquanto Ben reclama da minha mais nova adição enquanto ele fala, ok, agora você está apenas sendo um exibido neste momento, cara. Nem eu consigo essa transformação, mas você sabe o que me irrita, cara. De repente Ben e a Omnitrix fomos levantados, pois a parte divertida estava prestes a começar, quando Ben começou a ativar seu Omnitrix. Sério, cara? Eu não posso ajudar todo o cara mal que eu conheço, só acontece de ser um imitador. Tipo, sério, vocês não têm nada melhor para fazer? Tanto faz porque vocês sabem que horas são. Batendo meu Omnitrix ao mesmo tempo em que Ben bate o dele, ele finalmente termina sua famosa frase de efeito, e eu não pude deixar de sorrir de excitação. É hora do herói. Com isso, comecei a mudar de forma conforme minha pele caía, substituída por uma energia roxa, mudando-a conforme eu sentia tudo em meu corpo mudar. Pois não tinha mais cabelo, pois agora tinha uma energia de mana roxa ondulada, mas flamejante com o Omnitrix. Tenho certeza de que me tornei um Anodita homem, pois vejo meu flash com uma cor verde e outro combinando com a minha. Uma espécie humanoide baseada em plasma que é composta de um corpo de plasma interno brilhante coberto por rochas vulcânicas. Como entidades baseadas em fogo, seus corpos irradiam altas quantidades de calor. Seus pés têm um design ligeiramente oval com apenas 2 dedos e um dedo traseiro. Uma grande coluna de fogo surgiu do fogo enquanto vejo um clássico diante de mim, enquanto Ben ruge em voz alta sua transformação para mim em estilo de desenho animado. Explosão de calor. Agora é hora de aumentar o calor, seu impostor. Raios de fogo disparados de sua mão semelhante à lava derretida dispararam em minha direção enquanto eu casualmente acenava minha mão enquanto uma construção mágica era criada usando o poder mágico de infinito para me proteger para sempre enquanto eu flutuava no ar. Bocejando com isso, já que o fogo nem chegou perto, eu zombei do herói, mas ao mesmo tempo mantive minha guarda alta, deixando os outros dois se aproximarem. Agora vamos lá, maior herói. Você não consegue fazer melhor do que isso? Quero dizer, você se juntou ao Rex em outro mundo paralelo, então pelo menos faça disso algo que vale a pena? Foi quando Kevin tentou vir me atacar de lado enquanto ele girava seu punho de ferro em mim enquanto se transformava em lâminas afiadas enquanto ele vinha correndo. Então o que cara? Isso é uma vingança pessoal por mexer com a cabeça da minha garota, seu filho da puta. Tome isso, seu bastardo maldito, hein? Foi quando ele foi segurado no ar usando telecinese enquanto Genven tentava me explodir com mana. Eu tenho que agradecer a essa peculiaridade, absorção, e ao bônus biológico dos osmosianos de absorver praticamente qualquer coisa. Jogando Kevin para o lado enquanto ele colidia com um carro icônico idêntico enquanto ele esfregava a cabeça enquanto gemia de aborrecimento pelo que eu tinha acabado de fazer com uma risada ao ouvir sua voz. Ugh, o quê? Cara, que porra, não é meu carro. Ha. Desculpe, mas eu não consegui me segurar exatamente. Foi pelo menos 2 vezes engraçado destruir o carro dele uma vez de propósito. Valeu a pena, mas Genven tentou continuar me atacando com sua magia enquanto falava bem irritada. Que diabos? Nada que eu faça com esse cara não está causando dano algum? Eu pensei que os sapiens celestiais não fossem imunes a mana. Bem, isso estaria correto se eu tivesse apenas aquela amostra de DNA. Graças a Deus pelas peculiaridades e pela biologia dos osmosianos. Para absorver energia. Absorver mana de Genven é algo simples para mim, mesmo que ela tivesse magia para lutar contra. Seria mais útil contra Ben Omnitrix, pois apesar de completo, ainda suspeito de estar em perigo diante da magia. E a última vez que verifiquei, do que exatamente os Anoditas eram compostos. Mana, a fraqueza natural do Omnitrix.
Você pensaria que o Criador colocaria contramedidas contra a magia, no mínimo. Levantando minha mão para bem, comecei a usar a telecinese dos encantos agora dentro do meu corpo enquanto erguia a explosão de calor no ar, segurando no lugar enquanto falava. Vamos, Tennyson? Você não pode estar se segurando por minha causa, certamente você tem algo. Vamos, traga suas armas grandes logo. Nisso bem rosna para mim enquanto levanta sua mão fumegante e me encara vendo que seus fogos de artifício não vão funcionar comigo do jeito que isso estava acontecendo. RGH. Droga, cara. Eu pessoalmente estou realmente odiando magia agora. Agora vamos Omnitrix. Dá alguma coisa para mexer com esse cara, vamos. A luz verde logo brilhou instantaneamente quando vi quem era o próximo alienígena escolhido por Ben, que logo apareceu, pois tinha 3 fragmentos de cristal adicionais em cada ombro e braço, um em cada joelho e 2 nas laterais da cabeça. Os cristais em seu peito e os 4 pequenos cacos em suas costas se foram. Seu pescoço agora é mais longo, seu rosto tem um queixo magenta que lembra um protetor bucal, e ele agora fala sem mover a boca. Ele tem 5 dedos nas mãos. Ele agora usa um macacão verde com listras brancas na cintura, manoplas listradas de verde e branco em seus pulsos e pernas. E o símbolo do Omnitrix foi realocado para seu peitoral direito. Uma vez completamente mostrado, o alienígena em questão começou a absorver o mana que eu estava usando enquanto gritava seu nome com confiança na voz de Ben, Choromastone. Uau, fala sobre o alienígena certo para o trabalho. E o mais importante, contra um usuário mágico de Anodite também. Achem. Ouvindo o som de tosse enquanto Kevin balança a cabeça para Ben enquanto ele timidamente tenta se defender com suas palavras anteriores, insinuando para Genven Arg. Desculpe por isso, Genven, eu quis dizer seres anoditas inimigos. Antes que Cromático pudesse fazer qualquer coisa, eu rapidamente fui em frente e mexi no símbolo do Omnitrix de Ben imediatamente com minha mão cheia de mana. Mexendo rapidamente com o poder combinado do Mechamorfo Galvânico enquanto comecei a hackear o Omnitrix do Perfeito, chamando sua atenção. Foi quando o Omnitrix de Ben começou a apresentar problemas em Ben, pois ele foi forçado a voltar à sua forma humana naquele momento. Conforme eu fazia muitas pesquisas, descobri que, apesar de ser a versão Master do Omnitrix, ele tem suas falhas. Assim como o Ultimatrix original, o Omnitrix não é a prova de hack. E um bônus, assim como o protótipo do Omnitrix, este Omnitrix não tem um sistema de segurança contra magia, algo que está ferrando com Ben agora. Olhando para o Ben nocauteado da batalha enquanto seu time fazia tudo em seu poder para me parar, eles falharam feio. Eu estava esperando algo mais. Mas então novamente com meu poder de sorte quebrado dos amuletos da sorte e probabilidade junto com a pedra-chave de Bezel aumentando tudo o que eu tenho em 10 vezes. Esses caras não tinham nenhuma chance real de... Antes da luta climática contra os heróis do mundo Ben 10, algo, não. Alguém de repente saiu do portal girando enquanto eu notava aquele portal enquanto meus olhos se arregalavam com isso. Porra, você deve estar brincando comigo. Eu não esperava que esse cara viesse aqui num piscar de olhos e o que é pior, é aquele do Alien Extinction Celestial Sapiens. E esses caras estão olhando tanto na minha direção como antes eu percebi. Ele já havia se aproximado de mim e me afastado com um estalar de dedos. Mas não antes de ouvir uma voz arrepiante do bem maligno. Então foi você quem destruiu minha vida. Prepare-se para a vingança. Tudo em vão. O que? Capítulo 108. Ponto de vista terceira pessoa. O Jason transformado usando o DNA nodita de Genven foi enviado voando através da Via Láctea dependendo de quão longe ele foi lançado, enquanto o bem maligno usando o Alien X o lançou para longe da Terra. No entanto, Jason conseguiu usar invasão para pelo menos ter uma ideia do porquê Ben estava atrás dele, enquanto ele olhava suas memórias. O que foi mais do que suficiente para ter uma breve compreensão de como e porquê. A resposta simples foi a teoria do multiverso. A teoria do multiverso sugere que nosso universo, com todas as suas centenas de bilhões de galáxias e quase incontáveis estrelas, abrangendo dezenas de bilhões de anos-luz, pode não ser o único. Em vez disso, pode haver um universo inteiramente diferente, distantemente separado do nosso, e outro, e outro. E graças a essa teoria, outra versão existe, assim como as infinitas possibilidades de ele estragar tudo. Felizmente ou não, esse bem maligno e outros são os casos muito raros deles perseguindo Jason. Foi graças à sorte que atualmente só chegou um e os outros não, ainda. Já que Jason mexeu com Ben Prime, o original das linhas do tempo alternativas ramificadas, ele também fez alguns inimigos acidentais no processo. Ele viu o que veio depois dele se lembrar dos eventos que aconteceram depois do que ele fez com sua família. Quando ele terminou os eventos de obter o que era necessário de Ben, outro vilão Vilgax conseguiu obter o código de comando de Genven do G10, forçou-a a lutar contra Ben e depois a matou para pelo menos ter a ideia de mexer com ele. Então Vilgax foi matar seu avô Max quando ele tentou pegar o Omnitrix dele e foi bem sucedido com a ajuda de Asmutes, mas morreu no processo de devolvê-lo a Ben. Ben também testemunhou tudo isso, pois ele tinha todos os alienígenas desbloqueados, ele escolheu o Alien X para finalmente matar Vilgax. Depois de um tempo, ele decidiu mudar seu futuro indo ao passado para desfazer tudo o que aconteceu com ele, matando Jason da existência e revertendo tudo o que aconteceu para sempre. Felizmente ou não, Alien X conseguiu ver os eventos acontecendo novamente quando outra versão futura dele perdeu para tudo em vão, pois Jason disfarçado não conseguiu mais se conter e decidiu atacá-lo ali mesmo. Calculando tudo o que aconteceu no curto espaço de tempo, Jason automaticamente se transformou em Alien X como um flash de luz enquanto começava a se recompor enquanto xingava o outro. Isso é besteira. Só por causa disso eu consegui destruir a vida dele. Besteira. Não tendo muito tempo, o outro Alien X começou a segui-lo de perto enquanto Jason estreitava seus olhos verdes iluminados enquanto eles se chocavam, segurando-se firmemente.
Da colisão dos dois, uma onda de choque retumbante foi produzida por toda a galáxia em que estavam, enquanto várias estrelas ao redor deles começaram a entrar em colapso. Como aconteceu, supernovas começaram a entrar em erupção, fazendo com que se destruíssem a partir dos dois confrontos do Celestial Sapiens um contra o outro. O bem maligno começou a falar com a pessoa na sua frente com claro desdém na voz enquanto ele começou a falar: Você destruiu minha vida, minha Genven, meu Max. Se você nunca... Sem saber, Jason estava usando o pouco tempo que tinha contra o bem maligno, pois estava cego de raiva e começou a usar Excalibur, coberto com magia caos, enquanto esfaqueava a cabeça do Alien X, enquanto um choque claro estava estampado em seu rosto. Então, usando sua mão livre, ele abriu um portal para o passado para desfazer o que fez, enviando um clone de si mesmo enquanto começava a falar com o atual na sua frente. Certo, e aqui eu deixo você falar comigo de cima para baixo. Como você é uma criança, você segura uma arma de verdade que poderia fazer tanto ou fazer de você um deus, mas aqui está você usando-a para uma vingança mesquinha. Enquanto o Alien X na frente dele começou a engasgar palavras incoerentes, ele começou a usar seus poderes para rebobinar o dano, já que Jason nem mesmo permitiu, já que ele usou os seus para impedi-lo de usar suas habilidades. Oh não, você não pode. Você acha que eu vou permitir que você use seus poderes? Sim, isso não vai acontecer? Você morre aqui e agora, porra. Não pensaríamos assim, tudo em vão. Suspirando para si mesmo, ele conseguiu se afastar dos raios do tamanho de um planeta a tempo, quando viu outro Alien X e também mais algumas dezenas, mais ou menos, enquanto todos olhavam para ele com raiva através de seus olhos. Jason, por sua vez, apenas estreitou o seu enquanto um deles ajudava o bem maligno e os outros bens enquanto aquele que parecia o mais velho começou a anunciar a derrota de Jason. Você, forasteiro do universo, escolheu uma linha do tempo muito ruim para mexer. Se mexer com o bem você ganha o 10. Colocando a mão sobre o rosto ao ouvir o som de encolhimento de quão ruim aquela fala soou para ele, ele zomba abertamente deles. Suspiro. Isso foi tão encolhimento. Cara, vocês não poderiam fazer algo melhor com isso, seu ser divino? Vocês não poderiam ter escolhido uma fala melhor ou algo assim? Eles simplesmente o ignoraram enquanto todos começaram a se preparar para atacá-lo, pois Jason previu algo assim acontecendo. Mas ao mesmo tempo ainda estava irritado por ter que recorrer a esse plano. Arg, não acredito que esse cenário sequer aconteceu. Puta merda. Acho que a operação reboot já passou. Droga, e aqui eu gostaria da minha paz, mas não. Muito obrigado, teoria do multiverso. Antes que os divinos celestiais sapiens pudessem fazer qualquer coisa, o Omnitrix de Jason começou a operar novamente. Enquanto apitava na mente de Jason enquanto Aiba falava: tudo está pronto, senhor. Iniciar a operação reboot está com sinal verde e a transformação Ultimate está pronta. Isso vai ser uma droga para nós nesta linha do tempo alternativa ou principal. Bem, foi bom enquanto durou, senhor, e foi uma honra conhecê-lo. O próprio Jason riu pela última vez concordando com Aiba enquanto o símbolo do Omnitrix se iluminava enquanto ele também concordava com ela pela última vez. Hahaha. Sim, mas o que posso dizer, Aiba? Eu tive o parceiro definitivo para me ajudar do começo e agora até o fim. Só espero que meu clone tenha conseguido fazer o que era necessário. Assim, Jason bateu seu Omnitrix pela última vez enquanto a transformação alienígena do Alien X começava a se transformar em algo maior do que qualquer bem maligno poderia imaginar, porque Jason se certificou disso. Ele se certificou de que todo o Omnitrix de Ben Prime seria mexido para nunca deixar Ben ter acesso à forma Ultimate de Alien X. Ele tomou muitas precauções com o protótipo original do Omnitrix se um bem maligno viesse atrás dele quando ele usasse seu metaconhecimento a seu favor. Ao fazer isso, ele também garantiu ter um plano alternativo para garantir que essa série de eventos nunca mais ocorresse. E por isso teve que usar esse plano como último recurso se não conseguisse desfazer todos os eventos que fez no passado. Agora, de pé acima e ainda mais em relação aos outros bens malignos em suas transformações de sapiens celestiais, eles ficaram chocados ao ver um Alien X do tamanho de uma galáxia com seu Omnitrix no centro do que parece ser o Big Bang com um universo incontável nascendo com um universo semelhante a chamas se transformando em suas proteções de braço enquanto um som retumbante era ouvido do universo. Alien X definitivo. Antes que os outros bens ou qualquer um pudesse fazer qualquer coisa, Alienígena Supremo X deu um aviso final, mas frio, a todos que o ouviam com sua voz onipresente. Desculpe a todos das linhas do tempo alternativas, mas preciso que todos vocês sejam apagados para sempre. Não se preocupem, tudo voltará ao normal quando as novas versões de vocês da linha do tempo primária forem corrigidas. Além disso, paradoxo, eu não tentaria fazer nada engraçado. Ou então uma versão de mim irá apagá-los para sempre. Agora, adeus a todos. Assim, um enorme escudo foi formado, pois os escudos mostraram que a linha do tempo primária estava sendo protegida, pois o bem maligno sabia o que faria. Jason estava planejando reiniciar o universo liberando a energia dentro dele para criar um Big Bang destruindo tudo, mas criando tudo, incluindo os Celestiais Sapiens. Não. Então tudo no universo ficou branco, não deixando nada além do vazio e novos planetas se formando novamente a partir do ataque kamikaze alienígena Supremo X, eliminando todas as ameaças possíveis e infinitas com ele. Todos foram apagados e criados ao mesmo tempo, deixando apenas a linha do tempo Prime intacta. Paradoxo engoliu em seco nervosamente a uma distância segura enquanto sentia todos os seus outros paradoxos morrerem nas linhas do tempo alternativas enquanto falava. Consigo mesmo, seguro no fim dos tempos do universo Prime. Oh, céus, eu poderia querer fazer os heróis não lutarem contra isso. O aviso foi ouvido. Enquanto isso, um grande som de baque ressoou do ataque quando X foi lançado voando para onde, felizmente, estava ao lado de Shin, que estava escondido. Enquanto XLR-8 começou a se gabar de sua vitória. Só estou fazendo o que preciso fazer e mantendo a discrição, chutando os bandidos, mas...
Naquele momento, por puro acaso da sorte, XLR8 se distraiu o suficiente para ver uma multidão de pessoas começando a voltar para dentro, enquanto Jason pegava o resto dos feitiços de Bezel e os colocava no bolso. Ele começou a fundi-los usando revisão, absorvendo suas habilidades e adicionando-as às suas. Jason se aproxima da multidão de onde eles se originaram e começa a se aproximar, agindo como se estivesse todo feliz, pegando seu celular flip enquanto tira fotos do XLR8 enquanto se gaba para a multidão. Quem é seu herói, pessoal? Com isso, o dia chegou ao fim, pois X já havia saído cedo para localizar onde o Rustuque estava, e começou a ver o resto dos Tennissons entrando e saindo. Enquanto Jason fazia questão de segui-los a uma distância segura, mantendo sua aparência escondida até que eles fossem para um restaurante mais tarde. Pelo que ele se lembra do show. Por enquanto, ele simplesmente segue o Rustuque à distância. Mas de repente ele para quando tudo ao seu redor congela como se o tempo tivesse parado, o clone de Jason conseguiu voltar ao passado antes que Jason fizesse algo errado na linha do tempo principal, vendo seu eu do passado congelado no tempo. Suspiro. Bem, pelo menos essa versão passada de mim não terá que lidar com outras possíveis ameaças infinitas novamente. Melhor se livrar de todos os possíveis problemas desconhecidos de uma vez do que perder tempo para eles aparecerem. Melhor torcer para que você, meu eu do passado, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Com isso, o clone deu a Jason todos os seus poderes e apagou sua vontade deles, bem como o Unitrix aprimorado de sua versão passada, pois ele sentiu que estava sendo apagado, mas os itens que ele tinha consigo se fundiram com seu eu passado, incluindo seus poderes usando seus poderes de distorção da realidade. Uma pequena risada escapou da boca do clone enquanto ele começava a ser apagado de si mesmo enquanto o original morria enquanto ele olhava para o céu uma última vez. Cara, que maravilha, tudo tem viajado. Demônios, vampiros, anjos, colegiais malucos, vilões, heróis. Vou sentir falta dos amigos que fiz. De repente, o tempo recomeça quando o clone desaparece, deixando Jason com um olhar surpreso no rosto. Aiba também retorna enquanto olha para seus escritos, vendo o Unitrix com clara surpresa, mas também tira suas conclusões sobre o que fez. Aiba também ficou surpresa, mas também franziu a testa enquanto perguntava a Jason em um tom triste enquanto o atualizava sobre o que aconteceu. Jason, senhor, parece que alguém conseguiu lhe dar o Unitrix e vários DNAs de alienígenas que são úteis em seu DNA. Foi do plano de reinicialização de último recurso, não foi? Senhor, Jason não responde, pois o silêncio era um só, enquanto ele franze a testa e chora, deixando os Tennissons para trás. Enquanto ele começa a ir para um lugar próximo para comer durante a noite, enquanto ele responde a Aiba, sim. Isso foi do meu eu do futuro. O plano de reinicialização só é usado se um problema infinito ocorrer ou se nosso eu do passado estiver em perigo imediato. Porra, Sniff, bem então Aiba, que tal irmos celebrar a realização de nossos eus futuros por isso? Isso é o mínimo que podemos fazer, certo? Aiba fica em silêncio até que finalmente responde a Jason com um tom um tanto derrotado. Se correto, senhor. Quero dizer, é para nós mesmos no futuro. Pelo menos isso nós devemos a eles. Com isso, Jason foi até um restaurante próximo para comer enquanto se acostumava com a ideia de que sua versão futura morreu, algo perturbador para ele. Mas ele vai superar isso retribuindo o favor, mostrando que ele está vivo. Sem saber do viajante, outro sistema viajante foi levantado no vazio do espaço em branco enquanto ele começou a responder a si mesmo, entendo. Então o futuro hospedeiro morreu enquanto o passado sobrevive, não importa. Vou procurar novamente por um novo hospedeiro e um que seja, espero, divertido. Com isso, o sistema viajante que foi deixado no futuro deixou o mundo bem 10 para procurar outro hospedeiro que desse à pessoa a habilidade de viajar. Mas essa é uma história para outra hora, em outro universo, em outro multiverso, em outro universo. Capítulo 109. Epílogo. Ponto de vista terceira pessoa. Após os eventos em que Jason mexeu com o mundo do Ben 10 e obteve seus poderes de alienígena Supremo X de seu eu futuro, ele decidiu passar seu tempo em paz e aventura onde quer que fosse. Percebendo que perdeu seu sistema viajante, ele se sentiu perdido, mas não desapontado, pois sabia o que o poder do sistema viajante significava. Mas mesmo apesar de seus poderes divinos, ele ainda não descobriu como ou por que o sistema viajante significava ou quem o criou. Mesmo se tornando o Alien X ou sua resposta definitiva o iludiu até hoje sobre sua vida imortal, mas mesmo assim ele não iria reclamar. Era natural, pois ele morreu, futuro ou passado significava que apenas uma vida conta para o sistema sair e perdê-lo. Ele ficaria desapontado, mas novamente, embora fosse algo esperado dele, mesmo com a imortalidade. No entanto, ele sabia que quem criou o sistema de viajantes era algo claramente além de sua força para entender ou compreender. Talvez o Criador quisesse que ele enviasse outros para a morte mais facilmente, quisesse dar a eles a chance. Possivelmente para amadurecer conforme eles passassem a gostar dele, ou muito possivelmente a razão mais simples era porque eles estavam entediados. Algo que Jason logo se tornou aparente para si mesmo, mas também algo com que ele não precisa se preocupar. Afinal, ele tem Aiba por perto e Azura para brincar com ele, alcançando ser um dos seres mais fortes existentes ou possivelmente até mesmo apenas um universo. Pelo menos uma versão dele, de qualquer forma. Ele passou seu tempo em paz vivendo sua vida com Aiba, que se tornou celestial como ele, aproveitando o tempo juntos. E Azura em busca de diferentes versos ou realidades alternativas, encontrando a dimensão pizza, onde o sabor é delicioso, ou o mundo torico. De qualquer forma, ele encontrará uma maneira que costuma fazer com Jason e Aiba. Apesar dos longos períodos de paz, não foi sem conhecer algumas pessoas interessantes ou pelo menos vê-las de longe. Um deles era um reencarnador chamado Eisane, que procurava por mundos alternativos de RWBY no estilo Jojo, enquanto olhava para o universo de RWBY.
O próximo era um usuário do sistema com o sistema One Piece parecendo um personagem de Hunter vs Hunter em vez de One Piece, o que atraiu olhares estranhos dos dois. O próximo era um mundo de My Hero Academia com alguém chamado Yami fazendo ações atrozes que enfureciam Jason, pois seu tempo e amigos de lá eram manchados pelo reencarnador. É seguro dizer que ele voltou no tempo para eliminar tal personagem em mundos para sempre, eliminando o chamado maior assassino ao destruir todas as linhas do tempo em que essa pessoa existia. Embora ele tenha conhecido um deus que já o reencarnou, Jason fez questão de matar o ser e retornou disfarçado como ele para matar mais pessoas como ele. Afinal, pessoas como ele certamente são destinadas a matar uns aos outros. Então ele deixou como está e manteve um olho cuidadoso nele e o nerfou muito para vê-lo sofrer. Quando o trabalho foi feito, ele simplesmente o apagou para sempre. O próximo foi onde ele conheceu Glasses do mundo de One Punch Man enquanto viajava pelo multiverso e teve uma boa conversa, já que este era um reencarnador. Eles conversaram e Jason ficou impressionado ao ver uma pessoa real comentada. Por isso, ele geralmente acha isso raro, já que a maioria das pessoas como ele e outras estariam pensando em ter um harém. Então foi uma boa mudança de ritmo para Jason ver alguém como ele casado com Aiba. Ele já enviou suas servas, as garotas demônios, para seus mundos, dando a elas uma releitura de suas vidas ao reencarnar com todas as suas memórias intactas como humanos no mundo dos 7 pecados capitais. Ele até encontra Chaos novamente e conversa como se fossem amigos. Chaos e Jason falaram sobre experimentar o mundo dos 7 pecados capitais com algumas criaturas divertidas de séries diferentes. Até mesmo Chaos começou a fazer desejos e reencarnações em outros mundos por diversão. Algo que Aiba e Jason acharam engraçado foi como as pessoas com suas mentalidades acharam engraçado e invejoso o quão engraçado e ciumento eles eram dos desejos às vezes. Mas eles não estavam reclamando muito. Eles acharam engraçado que precisavam de truques para sobreviver enquanto eles tinham apenas conhecimento como poder para sobreviver a algo do qual eles sobreviveram. Às vezes, Chaos achou os dois engraçados enquanto observava Azura encontrar a melhor pizza e também queria pegar um pedaço. Para os outros mundos que Jason conheceu, ele deixou alguns avatares para manter sua presença e seu relacionamento com seus amigos, além de ver como tudo que ele fez progrediu, exceto o mundo de Ben 10. Não foi preciso falar muito sobre seu erro, mas fora isso, seus avatares no mundo de Danganronpa eram tão bons quanto ele se certificava de manter tudo bem e perfeito, mesmo vendo as crianças que ele salvou no primeiro mundo crescerem. Em My Hero Academia, ele manteve seu status de amigo com seus amigos e deixou a guerra entre heróis e vilões acontecer para ver o arco final do anime My Hero Academia no seu melhor, com Melissa sendo a heroína necessária para inspirar junto com os outros. Ele poderia jurar que ela faz a armadura que tem com orgulho, mesmo depois do incidente de ferir os heróis como o dia mais sombrio, como sinais de problemas depois que All Might foi chamado por sua individualidade. No mundo de Serafim do Fim, Jason lidou pessoalmente com o deus de lá. Chutou sua bunda e fez questão de curar o mundo onde todos adotaram uma abordagem tecnológica e o conceito de magia quase desapareceu. Somente aqueles do reino vampiro rezam ao seu salvador das legiões de ferro para salvá-los, pois outro homem ajudou a todos, mas se foi no momento em que chegou, deixando presentes para que eles progredissem novamente. Foi um longo processo, mas algo que se tornará significativo, não seguindo os erros da geração passada. Em 7 pecados capitais, Chaos casualmente convida os dois para verem seu mundo progredir como um escritor de fanfic criando uma boa história, e Jason, assim como Aiba como editores, dão suas opiniões a Chaos sobre o que ele precisa mais ou menos. Eles são deuses, então o que mais eles fariam no tempo livre? Conforme o tempo passou, o que pareceu uma eternidade, Jason decidiu trabalhar em algo quando Aiba, a parceira sempre fiel, perguntou-lhe curiosamente: "Olá, Jason. Querido, o que você está fazendo? Mexer de novo?" Jason acena dentro de sua casa, no centro do universo de seu mundo original, enquanto seus hobbies se tornam hobby, enquanto ele responde alegremente: "Só estou criando um sistema, o mesmo que eu usei para viajar, mas com alguns ajustes criados para garantir." Aiba percebendo isso olha para o sistema viajante melhorado enquanto fala alegremente para ele indo para o seu lado, basicamente a mesma coisa. Mas dessa vez faz o usuário se esconder de deuses e outros seres sem perceber a fenda espaço-temporal para criar um buraco de minhoca improvisado. E se o hospedeiro morrer, o sistema escolhe outro usuário, digamos, Jason por acaso. Um sorriso travesso aparece em seu rosto enquanto Jason responde a Aiba com um tom misterioso para ela balançando o dedo. Talvez eu tenha sido o criador usando nem minha deformação da realidade desde que procurei pela pessoa ou sendo que poderia ter sido eu ou outra pessoa. Mas de qualquer forma, embora eu possa ter criado ou outra versão tenha criado ou um deus aleatório fez. Aiba balança a cabeça enquanto coloca sua mão divina enquanto balança a cabeça para a resposta deles a ele. Suspiro. Você acha que quando se torna o ser divino mais forte e sábio você acredita que sabe tudo. Mas estando com você eu ainda tenho muito a aprender, ótimo. Jason apenas sorri com isso enquanto começa a enviar seu sistema viajante para longe enquanto se levanta e vê Aiba e beijando sua bochecha enquanto ele responde talvez. Mas então novamente eu posso estar errado. Afinal, eu sou parte humano, estamos fadados a estar em conflito e errados, mas eu mexi em algumas coisas para deixar o anfitrião mais sério. Vamos Aiba, que tal eu fazer algo para você comer, querida? Aiba apenas infla as bochechas, mas sorri enquanto aproveita um momento. Em algum outro lugar, o sistema viajante original viu isso de longe, outro plano falou algo incoerente, entendo. Tudo foi feito, criador. Agora posso ver que tudo correu completamente RCL. De repente o sistema de viajantes foi criado a partir do intervalo original.
Pois finalmente foi alcançado com o ataque original do futuro Jason alienígena Supremo X finalmente cumprindo seu propósito. O propósito de proporcionar aos outros a oportunidade de ver coisas que alguém consideraria sonhos ou ficção, para que outros aprendam ou não. Agora que seu propósito de criação foi cumprido, era a hora de refazer ou reinicializar todo o sistema mais uma vez. Fim.